que a igreja faz na vida das pessoas? O que a igreja tem que fazer? Qual o motivo dessas portas aqui estarem abertas? O porquê que a igreja está funcionando no mundo? Qual é a utilidade da igreja no mundo? E é isso que eu queria perguntar a vocês. Quem quer falar primeiro? E aí? Quer falar, Bira Rosa? Coloca ali para o Bira Rosa falar. Com as suas palavras, qual a utilidade, digamos assim, qual o propósito da igreja no mundo? O propósito da igreja no mundo é, bom dia, paz a todos. Na minha opinião, no meu ponto de vista, tá aqui para ajudar o próximo, para poder levar o evangelho a muitos que ainda não conhecem, que estão conhecendo, para poder ganhar almas, para salvar, para ter, para salvar vidas e almas, né? Para que todos venham ser salvos e para que o amor de Cristo seja propagado, né? Levado a todos. Estamos aqui para ajudar ao próximo. Ótimo, ótimo. Mais alguém? Mais alguém quer falar? Missionária Lindiana. Bom dia, paz e graça para todos. Eu vou resumir em 2 palavras, né? Para que o propósito da igreja está aqui na Terra. Para a gente levar o evangelho e a salvação. Então, é isso que eu resumo dentro das minhas palavras. Amém. Mais alguém quer falar? Gente, olha só, abram as suas Bíblias em Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 1. Por que eu fiz essa pergunta? Vocês vão entender agora. Tem tudo a ver com o estudo que a gente vai dar aqui nessa manhã. Lucas, capítulo 9, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó, reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para fazer o quê? Expulsar todos os demônios e curar as doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus. Ou seja, o evangelho, qual que é o propósito da igreja aqui na terra? O que a igreja faz aqui na terra? Porque assim, tem muitas igrejas abertas por aí, e eu vou falar uma coisa para vocês e não se assustem. Existem pastores que estão com igrejas abertas e não sabem qual é o propósito da sua igreja estar aberta. Você sabia disso? Hoje é amanhã da gente jogar limpo aqui. Existem pastores, existem missionários, existem apóstolos que têm igrejas abertas, mas o cara não entendeu ainda o porquê que a igreja dele está aberta. Aí o que a pessoa faz? Reúne as pessoas. Eu respeito, irmãos, eu respeito a todas as pessoas. Quem gosta de dançar em mistério, quem gosta de pular, rodopiar, eu respeito. Deus abençoe vocês. Mas eu não posso mentir para você que isso não é o propósito da igreja. Apesar de isso ser uma alegria, isso não é o propósito da igreja, mas Deus abençoe os irmãos pentecostais, eu amo vocês, mas isso não é o propósito da igreja. Não é porque na igreja existem 20 pessoas em adultério e, por exemplo, eu sei disso que eu não vou pregar sobre adultério, né? Eu tenho que pregar, eu tenho que falar o que a palavra de Deus diz, é ou não é? Então, o dançar não é o propósito da igreja. Você ir para a igreja só para dizer aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, esse também não é o propósito da igreja. O que foi que Jesus te chamou para fazer? Jesus te chamou para 3 coisas: expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho. Aí você pergunta, qual é o meu chamado? Deus me chamou para quê? Deus me escolheu para quê? Sexta-feira aqui nós temos o culto de quê? Libertação. Quarta-feira é culto de quê? Maravilhas, milagres, não é isso? Então nós já temos aí as 2 bases de um chamado de um cristão: libertação e cura divina. E dentro do culto nós fazemos o quê? Pregamos a palavra para você. Então nós temos as 3 bases.
Só que toda a palavra pregada deve ser para ajudar o próximo. Então, por exemplo, eu não posso chegar aqui, por mais que eu conte alguma coisa sobre a minha vida, alguma experiência que eu passei, eu não posso fazer dessa experiência a minha mensagem toda. E Dene, que aprendeu no curso de pregadores, né, Dene? Eu falei isso lá, que a palavra que a gente prega tem que ser para ajudar o próximo. Então, tudo que a gente faz dentro da igreja é para ajudar pessoas. Então, se você chega para uma pessoa e você dá uma palavra para ela, você tem que se perguntar assim, essa palavra que eu estou dando para essa pessoa, eu estou ajudando ela? Eu estou fazendo algo de bom para aquela pessoa? Quando eu estou na rádio, por exemplo, eu falo com Deus assim, Senhor, me direcione. O que é que eu posso falar que vai ajudar essa pessoa que está me ouvindo? Irmãos, o mundo está muito caótico. Ontem eu estava lá em Alagoinhas, eu fui acompanhar a missionária Onélia, e quando eu chego nesses interiores da Bahia, eu vejo que tem muita gente que precisa de libertação, de cura divina, milagres mesmo. Então, as pessoas estão precisando de ouvir o evangelho verdadeiro. Estão precisando ouvir que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva e leva para o céu. É isso que as pessoas precisam escutar. Então, por que a libertação ela é tão importante na igreja? Porque a libertação ajuda as pessoas a mudar de vida. E hoje eu vou responder para vocês 7 perguntas que permeiam o mundo da libertação. 7 perguntas mais importantes que permeiam o mundo da libertação. Eu expulso o demônio desde os meus 12 anos de idade. Então, desde 12 anos de idade que eu tenho experiência com libertação, com demônio. Já expulsei demônio de tudo que é jeito, já vi demônio falar em línguas estranhas. Você sabia que demônio fala em línguas estranhas? Eu já vi demônio sapatear, rodar, falar em línguas estranhas, e o povo do meu lado falou assim, rapaz, a presença de Deus está forte, é o Espírito Santo. Aí eu falei assim, eu fui na casa de uma irmã, eu e mais 5 obreiros, e aí no dia, a irmã começou dançar em mistério, ela começou a falar em línguas estranhas e tal, e rodopiar, e aí o pessoal começou a dançar também. Aí Deus falou para mim assim, tem demônio aí. Aí eu fui e falei assim, bora espírito desgraçado, manifeste agora. Eu botei a mão na cabeça dela, e ela falou em línguas. Aí, irmãos, quando eu botei a mão na cabeça da mulher, a mulher manifestou. Aí ela disse assim, eu achei que você não ia me ver aqui, desgraçado. Aí já manifestou com a mão para trás. Aí começou a falar em línguas. Porque assim, existe a língua dos anjos. E os demônios são o quê? Anjos caídos, é ou não é? Então eles sabem a língua dos anjos. Ou seja, eles também falam em línguas estranhas. Que é a língua que eles se comunicam. Então, isso é muito amplo, porque às vezes você pode estar vendo uma pessoa ali. A pessoa está falando em línguas. A pessoa está curando alguém. E a pessoa está endemoniada. Você sabia disso? É forte demais, a libertação é poderosa. Então, primeira coisa, o que é a libertação? E eu quero ler alguns versículos com vocês aqui. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo de número 12. Porque tudo que a gente faz tem que estar embasado na palavra. Se quiser, pode sentar, Dani. Efésios, capítulo 6... versículo de número 12. Efésios fica lá no Novo Testamento, já para perto do final aí da Bíblia. Efésios 6, versículo 12. Glória a Deus. Desejar também bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Web Fogo e Glória. Vocês que me ouvem aí de dentro de suas casas, coloque o seu nome aí no grupo Rádio Web. Deus abençoe Nayara, ela colocou aqui, estou ligada. Deus abençoe Nayara. Deus abençoe a todo o pessoal do grupo Rádio Web Fogo e Glória. Deus abençoe nossos ouvintes. Beijo no coração de vocês. Efésios 6:12. Diz assim, pois a nossa luta não é contra pessoas, olha que coisa, mas contra os poderes e autoridades,
contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais no mundo das regiões celestiais. Olha que coisa forte. Ou seja, a nossa luta não é contra a pessoa que está do nosso lado. A nossa luta não é contra a nossa família. E você fala, mas, por exemplo, quem aqui, não sei se vocês chegaram a sofrer perseguição, eu não sofri porque meu pai é pastor, então me criou no evangelho, mas tem pessoas que sofreram perseguição dentro de sua família. Se converteu, a família começou a falar mal, que a pessoa só quer saber de igreja, né? Quem sofreu isso aqui? Tu sofreu, Dani? Mais alguém? A senhora, né? Jas também, Dona Rosinha. Por que isso? Porque essas pessoas não entendem o mundo espiritual. Então, a sua luta, olha o que a palavra diz, a sua luta não é contra as pessoas. Ou seja, a sua luta não é contra o familiar que fala isso de você. A sua luta é contra o espírito que está por trás da pessoa. Aí você fala, missionário, mas é meu pai, é minha mãe que está falando isso. A Bíblia diz, não deis lugar a quem? Ao diabo. Até eu posso dar lugar ao diabo. Até eu pode acontecer de eu chegar para você, falar uma coisa para te machucar e tirar você da fé. Está repreendido, né? Em nome de Jesus. Mas isso pode acontecer, porque eu também sou ser humano e posso dar lugar ao diabo em algum momento. E é por isso que a nossa vida tem que estar fechada, né? As brechas, fechar o corpo, para que nenhum mal possa atingir sua vida. Quer falar, Dani? Então, o que é a libertação? A libertação é a luta contra os espíritos imundos, a luta contra os demônios. Esses demônios que a gente expulsa aqui na igreja são os demônios mais fracos que existem no mundo espiritual, os mais derrotados, os mais, digamos assim, os mais fracos de todos. Por quê? Lúcifer, quando ele tirou os demônios, os anjos do céu, e eles caíram aqui na terra, os que tinham mais poder, os que tinham mais força, foram presos e acorrentados. Isso está lá em Judas, né? Todo aquele livro de Judas. Existiam espíritos tão fortes, mas tão fortes, que tinham o poder de destruir o mundo todo, destruir o mar, destruir a natureza. É tanto que alguns deles vão ser soltos no Apocalipse para poder destruir uma certa parte da terra, de tanto poder que esses demônios tinham. Primeiro, o corpo do ser humano não suportaria receber um espírito tão forte, porque nosso corpo não tem força para isso. E segundo, esses espíritos destruiriam a terra, então Deus teve que prendê-los. E ficou aqui nesse mundo os espíritos mais fracos, os mais derrotados. Então, o que é que os demônios fazem na vida das pessoas? Respondendo à segunda pergunta. Os demônios, eles trabalham nas áreas da vida das pessoas. Quais que são as nossas áreas da vida? Espiritual, financeiro, sentimental, saúde e familiar. Então nós temos 5 áreas bases da nossa vida que os demônios vão tentar trabalhar. Às vezes você vai estar bem na sua área financeira, mas o diabo vai tentar trabalhar na sua família. O diabo vai tentar trabalhar no seu casamento. E como o diabo consegue, né, trabalhar em diversos casamentos. O que que o diabo faz? O diabo entra, quando a gente fala diabo, a gente fala demônio, porque o diabo em si não trabalha na vida de ninguém. O diabo não trabalha na vida de ninguém. O diabo, sabe onde é que o diabo está agora? Está diante do trono de Deus, acusando os escolhidos. É isso que ele está fazendo. Então, quando você escuta uma panela cair na sua casa, uma voz chamar você, isso não é o diabo. Isso é demônio. É ou não é? Isso é demônio. Então, a primeira coisa é isso, né? Só tem costume de falar isso. Não é? Então, o diabo, ele não age na vida de ninguém. Então, a segunda pergunta aqui, o que que os demônios fazem? Eles fazem exatamente isso, eles vão agindo sorrateiramente na vida das pessoas, área sentimental. Aí ele entra na área sentimental. Uma das estratégias do diabo na área sentimental é fazer com que a mulher ou o homem sintam nojo. Então, o que é que acontece? Quando está perto, o casal briga, sente nojo um do outro, raiva. Quando está distante, sente saudade. Isso não é algo diabólico, minha gente? É verdade. É ou não é? Quando tá próximo, é só discussão, né? Quando está longe, né? Está apaixonado, né, dona Rosinha? Então, isso aí é um espírito. O que que o diabo faz também? O diabo usa
um demônio chamado Pombagira Cigana, que eu vou falar dele daqui a pouco, vou falar dela daqui a pouco. A Pombagira Cigana, ela entra no casamento da pessoa e faz com que o homem vire a cabeça por outra mulher, que geralmente é uma mulher mais nova, que é a forma que o diabo usa para virar a cabeça da pessoa. Então, o diabo vai colocar uma menina bonita e o homem vai virar a cabeça, e da mesma forma a mulher. O diabo vai colocar um homem bonito, um homem novo, e vai virar a cabeça da mulher, e ali um casamento se destrói, a família se destrói. E quando há uma separação, principalmente quando tem filhos no casamento, é uma coisa séria, porque ali o filho vai crescer vendo o pai e a mãe discutir, brigar por pensão, separação, e tem mães que não têm sabedoria e vão falar mal do pai para o filho, então o filho vai crescer com raiva, com ódio, com abandono, aí, enfim, vai ser uma destruição para frente. Então isso é a maneira que o diabo trabalha na área o quê? Sentimental. Familiar. Como é que o diabo trabalha na área familiar? Por exemplo, o diabo vai lá, coloca o filho nas drogas, através de amizades ruins, amizades que não prestam. O diabo vai lá, coloca o marido para beber cachaça. Aí você fala, mas o diabo não vai botar cachaça na boca da pessoa. É verdade, mas tem a influência, minha gente. Porque, por exemplo, se um jovem de bem anda com 5 pessoas que fazem parte do tráfico de drogas, ele não vai se tornar um traficante também? Ou você acha que ele vai conseguir estar lá dentro do tráfico, pregando o evangelho lá dentro lá? Isso não acontece. Isso é utopia. Então a gente é a média das 5 pessoas que andam conosco. Então o diabo vai colocar influências, amizades, vai começar a trabalhar na família, a ponto de chegar até mesmo a matar aquele familiar. É por isso que toda a nossa família deve estar nos pés do altar do Senhor. Como assim? Não é todos estarem na igreja, porque você não vai conseguir trazer todo mundo. Mas é você buscar pela sua família, você buscar pela sua casa. Irmãos, talvez um único dia que você vacila espiritualmente é exatamente aquele dia que o diabo quer tocar na sua família. Um dia que você tem um costume de orar todo dia às 6 horas da manhã, 7 horas, meio-dia, não sei. Aí naquele dia você diz, eu estou cansado, eu não vou orar. Não vou orar pela minha família hoje não. Aí naquele dia o diabo está esperando para fazer o que ele quer, está esperando uma brecha. É ou não é? E é por isso que a nossa família tem que estar nos pés de quem? Do Senhor. O diabo age na saúde também, colocando doenças, enfermidades, cânceres e etc. Então, essas são as áreas de atuação dos espíritos imundos. E principalmente também o espírito, ele atua na área emocional. Quando a gente fala sentimental, vocês pensam logo em casamento, em namoro, né? Mas emocional está ligado às emoções também. O que é as emoções? A sua estrutura, suas emoções, felicidade, alegria, paz. O que é que o diabo faz? Ele levanta, Dene, pessoas, por exemplo, para tirar a sua paz. Às vezes até mesmo uma pessoa que dorme com você, o diabo vai levantar essa pessoa para tirar a tua paz. Né? Você vai para o trabalho, você fala, olha, hoje o dia está abençoado, hoje vai ser um dia de sucesso, de vitória, de milagre. Aí você chega no trabalho, vê um endemoniado de lá, rapaz, tu é crente e é isso, isso, isso. Aí começa a perturbar você. Já aconteceu isso com vocês? Por esses dias. É, Dani? Por esses dias. Pois é. Então o diabo, ele aí vai trabalhando o que? Nas emoções. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, guarda o teu coração. Porque quando você guarda o teu coração, você impede que as pessoas machuquem o seu coração e que o diabo toque nas suas emoções. Porque uma mulher e um homem com as emoções desestruturadas é a pior coisa que existe. Você não vai fazer nada bem na sua vida, nada. Você não vai dar certo em nada se as suas emoções não estiverem no lugar. É por isso que o Espírito de Deus nos traz o domínio próprio. Aí a gente pensa que domínio próprio é só para não brigar com o próximo. Não. Domínio próprio também é das suas emoções. Amém? Se alguém vai brigar com você e você rebate, briga de volta e quer brigar, quer matar a pessoa, você não tem domínio próprio, você não tem as emoções estruturadas.
e está dando lugar ao diabo. Então, quando as suas emoções estão estruturadas, protegidas por Deus, o diabo não pode agir. Quem pode dizer amém? Amém. Quais são os espíritos malignos? Pombagira, Tranca-Rua, Zé Pilintra. Olha, eu estou falando aqui, isso aqui está transmitindo, essa é coisa que eu nem falo assim em transmissão, viu? Eu só falo em aula particular, mas eu vou falar. Pombagira, Zé Pilintra, Tranca-Rua, Preto Velho, Boiadeiro, Exu da Morte e Mamon. São os espíritos que trabalham na vida das pessoas. Vocês sabem o que é que os demônios fazem na vida das pessoas? Você sabe o que é que a pombagira faz na vida de alguém? Quem sabe aí? Quem pode falar aí? A senhora? Pronto, fala aí pra gente. A missionária lindiana, ela vai falar agora o que é que a pombagira, esse espírito, faz na vida da pessoa. A pombagira missionária, ela trabalha em várias áreas. Que tem a pombagira sete saia, né? Que ela geralmente usa os quadris da mulher para seduzir o homem. E a sete saia, que o senhor citou aí, é para destruir os casamentos. São mulheres que estão dentro dos próprios bordéis, em esquinas, e ali elas estão usadas pela própria pombagira só para destruir casamento, o homem que tem aliança. Não é homem solteiro, não. E tem outros que trabalham na área também para destruir noivado, né? Namoro. Então, cada uma tem uma função. Concordo, 100%. E essa pombagira é assim, minha gente, ó. Você já viu um homem que o cara não é nem bonito, mas tem um bocado de mulher que quer ele? Já viu? Uma mulher que não é nem tão bonita, mas um monte de homem quer ela? Isso é a pombagira. Às vezes a pessoa tem uma pombagira. A pessoa tem uma pombagira. Um pombogiro, né? Porque aquele espírito faz com que outras pessoas olhem para a pessoa e vejam algo que não existe. E é isso que faz muitos homens e muitas mulheres virarem a cabeça no casamento, que é o que a missionária falou aí. A pombagira, ela também trabalha no casamento, e principalmente nos casamentos. Então, quando acontece traição, a mulher, olha que negócio do diabo. A mulher está casada com um homem que dá tudo para ela, do bom e do melhor, faz de tudo, ela vai lá e vira a cabeça por outro homem. Ou o homem está com a mulher que está ali, né? 100% com ele, rente para tudo que o cara precisa. Se o cara falar, me dá 10 mil, a mulher tiver, ela rapa a conta toda e dá para ele. É uma mulher que está lado a lado com ele, aí ele vai lá e vira a cabeça por outra mulher. Você acha que isso é normal? E larga a pessoa que tanto ama ele. Isso não é normal, gente. Isso é pombagira. Você quer falar? Pronto. É bom que a senhora está tendo boa participação, porque a senhora também entende sobre libertação. É bom. Eu não sei se o senhor ouviu uma reportagem de um mendigo que estava aí nas redes sociais. Ah, eu vi. Então, ali eu não assisti, mas depois eu tive um momento que eu peguei a entrevista do próprio mendigo falando. E ali eu vi demônio, tanto na área de um, como na área da mulher, né? Alguém comentou que a mulher, ela tinha problemas mentais. Eu ouvi falar mesmo. E aí, mas também tem, através dela ter o problema mental, como é que ela tem um casamento, um marido, né? Que disse que vivia bem, o marido sabia que ela tinha um problema, ela saiu para a rua para ter relacionamento com um mendigo. E depois o mendigo estava na mídia, a própria imprensa assim, se sentindo, pegando entrevista desse mendigo. E o mendigo falou que foi o dia mais feliz da vida, que ele se apaixonou por essa mulher. Eu falei, Deus, os demônios estão se manifestando nas ruas e as pessoas não estão vendo. É verdade. Concordo. Plenamente. Então, e assim, isso só pode ser demônio porque o mundo... Eu vou falar um negócio para vocês aqui. Tinha um filósofo que ele dizia assim, o mundo é um grande hospício. O mundo é um grande hospício. O mundo está doido, gente. Hoje os valores estão invertidos, é ou não é? Um mendigo é colocado na posição de um cara que pega várias, né? Como o mundo diz por aí. Então, está tudo invertido. Isso é espírito maligno também agindo. E as pessoas, elas falam assim, mas eu não acredito que é demônio. O diabo gosta disso, que você não acredite, porque ele vai agir. Então, resumindo, a pombagira, ela atua nos relacionamentos.
né, destruindo relacionamentos, casamentos, e também fazendo com que a pessoa se decepcione várias vezes, porque se tem na pessoa uma pombagira, ela vai atrair tudo que é tipo de homem ruim, tudo que é tipo de mulher ruim, vai ter diversas decepções, vai ficar tão angustiada que não vai querer homem mais nenhum. E se você não sabe, uma das bases de Deus para o ser humano é o casamento. Aí você fala, ah, mas eu decidi ficar sozinha, né, sozinho. Tudo bem, você decidiu, porque você se decepcionou, né? Você não quer se decepcionar de novo. Mas é uma coisa boa quando você tem um bom casamento com uma pessoa que te ama de verdade. É ou não é? É, com certeza, né, missionária? Verdade. Deus vai dar vitória, viu? Eita, glória. Toma posse. Ó, primeiro espírito pombagira. Segundo espírito, tranca a rua. Eu já expulsei esse demônio muitas vezes. O que é que esse demônio faz? Ele tranca a vida das pessoas. Então, por exemplo, a pessoa vai para uma entrevista de emprego, aí ela não consegue passar. O espírito trancou aquela área. Irmão, eu estava conversando, que ele não esteja me escutando agora, eu estava conversando com um cara, e o cara me falou que ele bateu o motor do carro, e depois de bater o motor do carro, ele consertou o carro, depois o carro quebrou na estrada, quando ele já tinha gastado 7 mil reais com todo o conserto, etc., ele disse para mim que veio um caminhão de lá, bateu no carro dele e deu perca total. Aí ele comprou outro carro. Ó, perante a Deus aqui, Deus sabe que eu estou falando a verdade. Ele comprou outro carro, ele estava num lugar, um caminhão deu uma ré, bateu no lado do carro dele, ele consertou o lado todinho. Aí ele deixou o carro parado numa esquina, veio um carro de lá, bateu nele, pá, arrancou todo o para-choque. Ontem o para-choque estava arrancado, que eu vi, e o farol estava arrancado. Irmão, eu vou perguntar uma coisa para você. Isso é o que? Espírito de tranca-rua. O demônio está trancando o que? A área financeira da pessoa. Então tem demônio que tranca. Às vezes a pessoa ela é dizimista, ela é ofertante, mas não vai para frente a vida. Por quê? Porque o demônio está trancando. Você quer ver uma coisa também que o diabo age na vida das pessoas? O pastor está falando aqui, ó, povo de Deus, ajude, dê uma oferta, a gente está precisando comprar isso, comprar aquilo. Aí a pessoa fala assim, que nada, eu não vou ajudar não, o pastor só quer meu dinheiro. Ali o espírito entra e começa a trancar a vida financeira da pessoa. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, né? Pensamento, cabeça é terra que só Deus passeia. Então você não vai impedir o que você vai pensar, mas na hora que o pensamento chegar, você tem que botar a mão na cabeça e dizer, em nome de Jesus, sai. Tem que repreender o pensamento. Amém? Missionário, acontece da mulher pensar em trair o marido? Irmão, eu vou falar uma coisa para você, eu vou ser bem sincero para você. Quando você casa, você não deixa de ser mulher, você não deixa de ser homem não. Só que os hipócritas vão dizer assim, não, nunca tive pensamento nenhum. Mas, você tem que entender uma coisa, ó, existe a ação do diabo. E o diabo vai colocar um prato na sua frente, mas vai ser uma pessoa muito bonita, vai ser uma pessoa top. Aí quando o diabo colocar, que passar um pensamento na sua mente, ó, talvez seria bom. Aí você vai botar a mão na cabeça e vai dizer, em nome de Jesus, está repreendido Satanás. Eu sou comprometido, eu sou comprometida, eu amo minha esposa, eu amo meu esposo, não vou deixar que o diabo faça isso comigo. Acabou. Neutralizou o pensamento, repreendeu e acabou. Amém? Então você tem que trabalhar na sua mente. Então o espírito do tranca-rua, ele tranca a vida das pessoas, a área da vida das pessoas e não permite que a pessoa vá para frente. O terceiro espírito aqui, ó. O terceiro espírito é o Zé Pilintra, que geralmente trabalha na cachaça, na bebida, nas drogas, fazendo com que as pessoas estejam viciadas em diversos tipos de vício, inclusive vício do jogo também. A pessoa que joga muito é Mega Sena, é jogo do bicho, é um bocado de jogo, então pode ser que haja ali um espírito viciando essa pessoa. O preto velho, que é um espírito também que trabalha com vícios e etc. Um espírito que talvez você nunca tenha escutado falar é o Exu do Lodo. Já ouviu falar? Como é que esse espírito trabalha? Você já chegou na casa de alguém e a casa da pessoa estava bem suja, bem imunda, bem porca mesmo, né? A senhora já passou uma situação dessa?
Pode falar. Pode. Pode falar. Eu tenho uma amiga, né? Assim, é amigo que a gente... Tem coisas que eu converso com ela, ela conversa comigo. E aí ela tinha o esposo dela na época e tudo quanto era sujeira de televisão, de coisa quebrada, ele colocava num cantinho assim da janela, por fora da casa. E ele começou com bicicleta velha, com geladeira, com tanquinho. Quando menos esperou, tinha um galpão de sujeira, de coisas ruins. E a casa dela parecia as mesmas coisas que tinha lá fora, tinha dentro de casa. Parecia um lixão. Os móveis não eram comprados, a maioria dos móveis era armengado. Exato. E coisa que ele pegava no lixo. A casa foi toda praticamente, chegava assim, e tinha coisa que ela queria limpar, ele não deixava. Sim. E ali o filho pegou a enfermidade, e quando foi um dia, eu cheguei na casa dela e, com sabedoria, não falei para ele porque ele não aceitava. E também não tinha intimidade para falar para ele. Aí eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa. A casa, eu olhava e não falava nada, porque também eu não me sentia no direito de falar da casa. Mas eu aproveitei na parte da área de fora. Eu falei, ó, existe um espírito na macumba e na vida das pessoas que se chama Exu Mulambo, né? O mulambinho. E ele entra através da sujeira da casa das pessoas. Pelo incrível que pareça, existe esse demônio. Esse demônio está na vida do seu esposo e esse demônio está na sua casa. Eu vou lhe falar uma coisa. Pegue olha o ato de fé. Pegue um pouco de óleo consagrado. Jogue nessas lixarias todas aí. Eu vou lhe dar menos de um dia para Deus fazer com que ele tire esse demônio da vida dele. Missionário, quando ela jogou a água, não deu uma semana, ele arrancou toda a lixaria que estava lá fora. O menino pegou uma gripe forte, ficou curado. E aí a casa foi arrumando aos poucos. Mas tinha um espírito de mulambo na vida dele. Rapaz, forte isso aí, viu? E, como a missionária falou, esse demônio, ele tem 2 nomes, né? É o Exu Mulambo ou o Exu do Lodo, também como é muito conhecido. Pode falar, Dani. Tem uma pessoa, ela é muito conhecida minha, e aí na casa da mãe dela, ela tem uma tia. Sim. E o que é que acontece? A tia dela tem meio que um distúrbio mental, só que junto com esse distúrbio mental tem demônio, tá entendendo? E aí o que é que acontece? Na casa dela, ela pega assim os sacos de compra, aí junta tudo, bota tudo um dentro do outro, aí chega dentro do guarda-roupa e bota. Aí chega debaixo da cama, pega as garrafas, só acumulando sujeira. Acumulando sujeira, sandália velha, escova de dente. Miséria. Aí pega tudo e empurra para debaixo da cama. Aí eu cheguei lá nesse dia, né? Eu tava pintando a casa. Aí quando eu vi, eu falei, misericórdia, que diabo é isso aqui, rapaz? Aí peguei, rastei a cama, bafei a vassoura e comecei a empurrar o lixo tudo pro lado de fora. Meu irmão, quando essa mulher viu, ela veio doida, não tira não, falou que não era para mim tirar o lixo de debaixo da cama. E eu empurrando o lixo, tirando a sujeira, limpando. E aí, o que acontece? Ela ficou retada, ela ficou com raiva porque eu tirei o lixo. Tá entendendo? Então, é notório que você vê assim que na vida daquela pessoa ali, naquela casa, tem um demônio desse habitando ali. É forte. Vocês sabiam que existia esse espírito, o Exu do Lodo? Sabia? E assim, Deus, você acha que Deus, ele vai estar numa casa, ele vai fazer coisas na vida da pessoa, por exemplo, que a pessoa tem a casa toda imunda, toda suja, toda porca. Irmão, isso não é de Deus. E eu vou falar uma coisa para você, pobreza não é sinônimo de sujeira, não. Tá entendendo? É como eu sempre aprendi desde criança, seja pobre, mas seja limpinho. Não é verdade? Então, esse espírito, ele trabalha na vida das pessoas, as pessoas não sabem, né? Muita gente não sabe que existe esse espírito, mas ele existe, e eu já expulsei ele aqui dentro da igreja, já expulsei, pessoas manifestaram aqui, e eu expulsei esse espírito. Sim. Mas dentro da igreja
é sábia da palavra de Deus, o povo fala, ali é mulher de Deus, mulher de oração. Mas tendo esse espírito imundo dentro do seu lar, tem como realmente ela ser uma mulher de Deus liberta com esse espírito dentro do lar? Ó, é forte. Boa pergunta. A pessoa tem um espírito dentro do lar. Então, possa ser que aquela pessoa esteja endemoniada, porque nem todo espírito que está trabalhando na vida da pessoa, ela está dentro do corpo da pessoa. Vocês me entendem? É por isso que a libertação é algo muito amplo. Por exemplo, às vezes pode acontecer de um espírito, vamos supor, trabalhar na minha área, até eu estou pregando para você, trabalhar na minha área financeira. O que muitas vezes o diabo já tentou. Eu sou dizimista fiel, sou ofertante, mas às vezes o diabo tenta tocar onde? No meu carro, quebrar meu carro. E semana passada, isso aqui, contar uma experiência para você, semana passada meu carro quebrou. Aí eu fui levar para a oficina. Quando eu estava no caminho, que eu sou um cara doido mesmo, eu sou aquele maluco da fé. Eu dei um tapa no capô do carro e eu falei, Satanás, em nome de Jesus, o diabo que está tentando trabalhar na minha vida financeira, em nome de Jesus, saia agora. O carro não quebrou mais. Pois é, acabou, meu amigo. Mas o demônio estava no meu corpo? Não, mas estava agindo em uma área, ele tentou agir. Ele tentou cirandar, né, como a gente fala. Na libertação tem esses termos. Ele tentou cirandar na minha vida. Então, obreira Everlane, às vezes a pessoa é uma mulher de Deus. É uma mulher de Deus, é uma pessoa de Deus. Mas o diabo está ali agindo em uma área da vida dela. Aí se ela não se atentar a isso e continuar dando uma brecha, aí o diabo entra no corpo dela. Entendeu? Então, tudo ali é um processo para o diabo agir. Porque assim, tem gente que é pastor e está endemoniado. Ó, você quer falar? Gente, eu vou falar um negócio a vocês. Ó, tem gente que é obreiro. Eu não estou falando de ninguém da igreja aqui não. Pelo amor de Deus, eu não acho que eu estou falando pessoa daqui da igreja. Tem gente que é pastor. Tem gente... Ó, missionária indiana, a senhora que trabalha com libertação há muitos anos, a gente já viu foi coisa. Eu já vi uma pastora ir expulsar um demônio. E na hora que ela falar assim, em nome de Jesus, manifesta, ela manifestar e o demônio manifestar com ela. Já viu isso aí? Conta aí. Vou contar as experiências, vai valer Conta a pena. Eu conheço pessoas que, infelizmente, fazem a obra de Deus, mas no altar é uma coisa, mas na própria casa é outra. Sim. Pessoas que têm esse espírito de mulambo, pastor que tem esse espírito de mulambo e não consegue pregar. É forte. Em relação à vida financeira, porque o mulambo está na vida, não consegue profetizar na vida das pessoas, que as pessoas têm que comprar um móvel novo, que a pessoa tem que ter uma casa nova, porque o mulambo está na casa da pessoa. Eu conheço pessoas assim também. Conheço pessoas que estavam na frente de obra por causa de mágoa, manifestou e disse que ia destruir o pastor e a pastora da igreja, fazendo a obra de Deus. Conheci obreiras que, por causa de palavra, de amiga que estava dentro da própria obra, que feriu ela na hora, ela não estava bem com Deus, ela deixou ir para o coração, manifestou na minha mão, obreira. Então, já vi várias experiências, tem mais, muito mais, nessa área de libertação, é muito profundo. Esse ministério de libertação é assim, ó. Os demônios manifestam em quem a gente menos espera. Manifestem em quem você olha para a pessoa. Eu vou falar uma coisa para você, ó. Freud já dizia, quanto mais santo por fora, mais diabo tem por dentro. É verdade, meu irmão. Pode ter certeza. E é por isso que eu não passo imagem de santo, não. Eu sou pecador, sou falho mesmo. Posso em algum momento odiar alguém, ter raiva de alguém. Você acha que eu não tenho raiva de algumas pessoas, mas todo dia eu estou lá, ó. Senhor, libere meu coração, eu perdoo essa pessoa, eu abençoo os meus... Gente, essa oração eu faço todo dia. Não é? Me faz amar. Isso é todo dia. Sabe quem é perfeito? Jesus. É Deus, né? Você quer falar, Bela Rosa? Pode falar. E por que a gente tem que orar todo dia? Liberando o perdão, porque senão abre acesso, abre brecha na nossa vida para o diabo entrar. Isso é uma das maiores brechas que existe. Isso aí que o missionário falou.
Eu passei por uma experiência um dia com uma amiga minha, né? É evangélica também, mas não é daqui dessa igreja. Sim. Aí um dia a gente estava conversando com ela, ela pegou, houve uma conversa entre a gente, que ela me contou uma coisa, eu dei uma opinião, ela pegou, foi como fofoca e falou, né? Intrigou. Aí depois ela veio na minha porta, eu peguei e falei, mas rapaz, tá certo. Ela, tá, falei mesmo, falei e falo. Não sei o quê. Rapaz, me deu uma raiva. Vontade de pegar a porta assim, ó, de vidro, pá, E a senhora é uma pessoa tão tranquila, né? Tão tranquila. Que a senhora é tranquila. Eu falei, Senhor, se eu bater a porta, vai quebrar minha porta que é de vidro. Aí não pode. E eu tô aqui, mas eu não vou mentir não, vou mentir. A senhora tá certa, tem que falar a verdade. Deus conhece meu coração. Aí eu fiquei com raiva mesmo, sabe o que é raiva? Sim. Eu vinha para a igreja dia de quarta-feira, eu respirei. Falei, ó, peguei minha Bíblia, botei, vim para a igreja, orei. Eu passei uns 3 dias com raiva da pessoa. Fiquei, aí eu, Senhor, eu não aceito isso não, Senhor. Eu não aceito, como é que eu, tua serva, vou ficar magoada com uma pessoa, eu não aceito. E orei em cima disso, né? Pedi a Deus, não aceito, não pode. Como é que eu vou estar na frente da obra fazendo coisa e com raiva de uma irmã, depende do que ela fez, chegar a me arrepia. Fiquei pedindo a Deus, passei uns 3 dias. No outro dia eu olhei, eu não lembro nem o que ela falou direito mais, para falar a verdade. E hoje, e assim, chega para a garganta, vem até na garganta, mas não desce. Aí não deixa ter coração não. Mas eu pedi perdão, eu oro a Deus todo dia, Senhor, não me deixa ter mágoa de ninguém. Pode ser meu inimigo, eu não quero ela ter mágoa, nem raiva. Tá certo. Tá certo. Ó, então, como nós estávamos falando aqui, né, o Exu Mulambo ou Exu do Lodo. Então, irmãos, ó, se tem algum móvel quebrado na sua casa, por exemplo, você chegou lá, o tanquinho quebrou. Consertou, pronto, ficou bom. Agora, não deixe... Eu vou falar um negócio aqui para você, isso é coisa simples que você pode pensar, ah não, que nada, isso é conversa, o diabo não age nisso aí não. Mas ele age, são brechas. O que é uma brecha? É um espaço deste tamanho aqui. O tanquinho quebrou, a tampa está pendurada, você deixa a tampa lá pendurada, amarra um stick na tampa, para a tampa conseguir ficar de pé. Aí o diabo vai entrando, aí daqui a pouco a casa está suja, daqui a pouco outro móvel quebrou, soltou uma roda ali do rack, você deixa lá, quebrou a porta, e é assim, vai quebrando uma coisa, vai quebrando outra coisa, quebra outra coisa, vai quebrando um monte de coisa, daqui a pouco sua casa está toda quebrada, cheia de coisa ruim. Pode falar, Dani. Sandália com prego. Sandália com prego, São coisas que o diabo age sorrateiramente. Lá em casa mesmo, tem uma mesa que eu estava conversando com o Tainá ontem. Sim. Aí eu passei assim, eu olhei para a mesa e falei, rapaz, tem alguma coisa errada com essa mesa. E a mesa lá parada, quieta, né? Aí eu passei de novo, olhei assim, aí quando foi de noite, eu olhei assim para a mesa, mas me deu uma raiva da mesa, velho. Porque, tipo assim, não tá nova, mas tá mais ou menos. Aí eu falei assim, ô Tainá, eu vou comprar um tapete. Vou comprar um tapete e vou jogar essa mesa fora. Ou eu vou procurar alguém, eu não sei, eu vou fazer alguma coisa com essa mesa. Aí Tainá falou, eu ia até te falar que o metro da pelúcia é não sei quanto, a gente vai comprar um tapete e aí tira a mesa. Aí pronto, já decidi, tá decidido. Vou dar um destino na mesa, porque não tô me agradando com ela. Porque isso muitas vezes pode ser o quê? Um espírito ali de mulambo que está agindo na vida financeira da pessoa, travando, né? Impedindo que a pessoa compre coisas novas, coisas boas. O espírito do boiadeiro, já ouviram falar sobre esse espírito? Eu até já falei isso na rádio. Esse espírito, ele age nas matas. Por que a gente fala assim? Todo feitiço que foi arriado na mata virgem, porque existe o espírito do boiadeiro. Esse cara aí que ficou fugindo da polícia, o Lázaro, né? Ele estava fugindo aonde? Nas matas, não é isso? O espírito de boiadeiro que ajudou esse homem. Irmão, 300 policiais, ninguém conseguia achar esse homem. É ou não é? Só que eu vi vídeos lá na internet, a polícia se reunindo, orando. Eu vi. Olha, irmão, pense numa categoria que eu tenho o máximo de respeito é policial. Eu respeito, porque eles protegem a nossa sociedade. E eu não gosto de ninguém que fala mal de policial não, viu? É ou não é? Porque eles fazem a proteção. Não é verdade? Então, 300 policiais atrás de um homem só. Um homem só. Olha o que o demônio faz, irmão. E esse cara entrava debaixo das matas e ninguém conseguia achar. Fugia, sumia. Então, esse espírito do boiadeiro, ele age exatamente na área das matas, recebendo os trabalhos de macumba que são feitos.
Tem também o Exu da Morte, que o nome já é sugestivo, ele trabalha com acidentes nas estradas, suicídios, mortes. Quando um pai decide matar um filho decide matar um pai, você acha que isso é normal? É demônio agindo na cabeça da pessoa. E tem o espírito mamon. Sabe qual é o espírito mamon? O espírito de avareza, né? Ter dinheiro não é errado. Se você falar comigo assim, eu quero ser bilionário, amém, seja, mas para quê? Para ajudar a obra de Deus ou para pisar no próximo, né? Se for para ajudar a obra de Deus, Deus vai te dar. E tem, irmãos, mais um espírito, que é o último aqui, é o Beuzebu. Já ouviram falar? Também considerado como espírito de gula. Você sabia disso? Tem gente que diz que é espírito de feitiçaria, só que Beuzebu, ele vem da palavra Baal, e Baal significa comida, fertilidade, né? E esse espírito, ele trabalha justamente nessa área. Porque eu vou falar um negócio para vocês. Às vezes o crente não rouba, não mata, não se prostitui, é certinho, mas é guloso. É ou não é? Como para morrer, né? É verdade. Eu antes tinha esse pecado da gula, mas Deus me libertou. Então, como eu estou fazendo dieta, já emagreci 22 quilos, hoje em vez de comer 3 pedaços de bolo, eu como um só, né? Quer falar, Bria Rosa? Pode falar. E é um demônio mesmo, espírito de gula, e leva para o inferno. É missionário, sobre esse espírito de gula, às vezes eu estava passando um dia com uma irmã, e ela falando, eu não como demais, eu quero que o senhor me corrija se eu estiver errada no meu pensamento, viu? Aí eu falei, não como, mas eu não como demais. Tá errado, brincadeira. Não come demais, eu falo, mas o espírito da gula não é só comer demais não, é o olho gordo, você não poder comer uma coisa, mesmo assim você querer comer, ali você vê e não aguenta. Tem gente que é assim, não pode comer certas coisas, mas o olho é grande e vai e come. Eu vejo isso como espírito de gula, agora me corrija aí, por favor. Tem gente que passa mal, eu tomo remédio e fico boa, ó. Agora vocês, tá certo mesmo, agora vocês sabem por que isso, por que comer demais é um espírito, por que não pode? Vou explicar para você. Primeiro, se você come demais, tudo em excesso prejudica a sua saúde. Seu corpo é o templo do Espírito Santo, então você tem que cuidar do seu corpo ao invés de prejudicá-lo. Então, se você come um monte de besteira, um monte de porcaria, isso prejudica você. Segunda coisa, quando a gente come uma comida pesada, isso está na Bíblia, tá? É Bíblia. Quando você come uma comida pesada, por exemplo, você come uma feijoada, né? Um mocofato, um sarapatel, sei lá, uma comida pesada, uma rabada, você sente vontade de quê? Dá aquela sonolência, né? Aquele sono, aquela vontade de dormir, aí você fala assim, eu vou tirar um cochilo. Então, a palavra de Deus diz em Provérbios, você pode pensar, está em Provérbios, eu não sei o versículo agora, mas está em Provérbios, já li esse versículo diversas vezes, diz assim, que o glutão come muito, dorme muito e não levanta para realizar os seus sonhos. Está em Provérbios. Você está entendendo? Então a pessoa come muito e ela fica paralisada diante da vida, porque as 5 horas que você dorme depois de uma comida, poderiam ser 5 horas que Deus abriu uma porta para você. E você poderia receber uma vaga de emprego, né? Ser abençoado, você está dormindo. Então, meu irmão, um dia todo mundo vai dormir. E vai dormir demais, né? Todos nós vamos morrer e vamos dormir. E é por isso que... Missionária Lidiana, Dani, quer falar? E é por isso que a gente tem que levantar para fazer o quê? Lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos. E esse espírito, bispo da gula, né? Ele entra na vida financeira também, porque a pessoa faz aquela compra enorme e não chega no mês. Eu vejo pessoas com mais de 30 quilos de açúcar no carrinho. Isso aí é veneno. Eu vejo pessoas comprando... Eu, como estou trabalhando agora lá no mercantinho, eu fico desesperada quando eu vejo as pessoas com 3, 4 carros de feiras. E você só vê coisas que vai matar a pessoa. Quando você pede, não posso. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Então, é complicado esse espírito da gula. E voltando para o espírito do boiadeiro, como o senhor tinha falado aí na estante, quando eu era perturbada por demônios, eu estava dormindo, eu acordava, ouvia vários barulhos de chocalho a noite toda, da rua, de um escândalo
esquina a outra, esse espírito, ele me perturbava a minha mente. Eu, dentro da minha casa, quando era de manhã, eu falava, minha mãe chamava todo mundo da minha casa e perguntava, vocês ouviram um barulho a madrugada toda de chocalho? E na minha mente, missionário, eu via uma corrente de várias coisas velhas, de chocalho, de coisas assim, uma corda, aquelas coisas que os boiadeiros, eles usam para laçar o boi. E ali eu via a noite toda, eu amanhecia o dia com esse espírito perturbando a minha mente. E eu via o barulho do chocalho a noite toda. Muito forte isso aí, viu? Forte. Pessoal, olha só, a gente já está se encaminhando para o fim aqui já, viu? Estamos quase acabando. Agora uma coisa interessante, por que nós entrevistamos, entre aspas, o demônio? Por que quando o espírito manifesta aqui, a gente não só fala sai e manda ele embora? Por que isso? Tem gente que diz assim, esse negócio de entrevistar demônio está errado. Jesus não fazia isso. Mas eu vou falar para você porque Jesus não fazia. Marcos 1, verso 34 diz assim, E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, mas não permitia que falassem. Pecando vai morrer, o diabo vai levar sua alma. Essas mensagens, não é isso. A mensagem dura é aquela que confronta você, para você vencer no seu dia a dia, você vencer na sua vida, amém? E se o pecado é uma maneira de atrapalhar a sua vida, com certeza isso também te confronta. E aí levaram Jesus para cima de um monte, tentaram jogar ele de lá, mas aí ele conseguiu desaparecer do meio do povo. Vocês sabiam disso? Ele desapareceu na hora e apareceu em outro lugar. Ele tinha poder para tudo, né? Ele podia fazer tudo, porque ele não podia morrer antes da hora. Então, tudo estava programado. Por isso que ele não permitia que os espíritos falassem. Então, espírito nenhum poderia revelar quem era ele, falar quem era ele, etc. E por que a gente questiona? Aí você vai falar, missionário, mas o demônio... Deixa eu ver se está pegando. Tá. Mas o demônio é mentiroso. Quando você vai expulsar um espírito, aí você fala para ele assim, eu te ordeno em nome de Jesus, que tudo que eu te perguntar, você vai falar a verdade. Você não faz isso? Não? Já é uma técnica já que faço há muitos anos. Para ele não mentir, eu digo para ele, em nome de Jesus, tudo que eu perguntar, você vai falar só a verdade. Eu aprendi isso com o bispo. Aí eu aprendi isso com o bispo, né? Aí o demônio dali para frente só fala a verdade. Por quê? Porque ele está debaixo do nome de Jesus. Aí eu autorizo o que ele vai fazer. Então ele não pode mentir mais. Porque se ele mentir, um anjo vai lá e coloca uma espada nele. Ele não vai querer isso, né? Exato. Então, a gente fala que ele deve falar só a verdade. Por quê? Vou explicar para você por que a gente tem que entrevistar o espírito. Dentro do corpo do ser humano, podem habitar milhares de demônios. 20, 30, 40 mil. Lá em Marcos 5, Jesus chegou numa terra chamada Terra de Gadara. E quando Jesus chegou lá, um espírito, ele foi até Jesus, ele se prostrou e começou a falar, Jesus, filho de Davi, né, você foi enviado e tal. Como Jesus viu que ele já tinha falado, o povo já tinha escutado, não tinha mais o que fazer, aí Jesus foi lá e falou com ele, como é seu nome? Quem é você? Aí ele disse, aqui é o espírito de legião. No momento que o demônio revela quem é ele, que ele é o cabeça, porque dentro de um corpo existem vários espíritos malignos, mas geralmente tem um demônio conhecido como o demônio cabeça, porque o mundo espiritual ele é organizado. O demônio não fica tudo lá no corpo da pessoa.
ele tem um cabeça e esse cabeça manda nos outros. Porque a Bíblia diz o quê? Um espírito sai do corpo e volta com mais 7. Foi ele que chamou os outros 7, não é? Ou seja, ele é o cabeça. Quem manda ali é ele. Ele vai entrar e ele vai dar ordem para que os outros espíritos ajam na vida da pessoa, ajam no corpo da pessoa. Aí você me pergunta assim, que a gente pensa com os olhos carnais, não consegue entender. Aí você pensa, como é que 20 mil demônios habitam dentro do corpo de alguém? Como é que os demônios estão dentro do corpo ali da pessoa? O demônio habita nisso aqui, ó, a mente, na cabeça da pessoa. Irmão, a mente da gente é uma terra que só Deus pode passear e entender, e os demônios também podem estar dentro dela. No momento que os demônios trabalham, eles entram na mente da pessoa, dentro da cabeça da pessoa, aí eles começam a fazer o que eles querem. Então sempre vai ter um espírito cabeça, e muitas vezes existem 2 cabeças dentro de um único corpo. Isso aqui eu estou falando com vocês, experiência de o que aí? 10 anos de libertação. Vou fazer 22 anos agora, expulso demônio desde 12 anos. E muitas vezes eu já expulsei um espírito, missionária indiana. Por exemplo, uma vez uma mulher manifestou, aí ela pegou uma cadeira para arrumar em mim. Quando ela veio em minha direção, ela caiu com a cadeira na mão. Graças a Deus não conseguiu arrumar, senão ela ia me arrebentar todo. E aí ela, amém. E ela tinha um espírito, um Exu da morte, dentro do corpo dela. Aí manifestou outro, que era um espírito de pombagira. Você sabia, eu vou falar uma coisa para você aqui, você sabia que um demônio se casa com outro dentro da cabeça da pessoa? Os espíritos, isso aqui é coisa de libertação, gente, isso aqui é forte. Os espíritos, eles se casam, eles fazem uma aliança para conseguir dominar 2 áreas em seguida na vida da pessoa, e ele manda os outros demônios operar nas outras áreas. Mas por quê? Por exemplo, que às vezes tem um espírito de morte dentro da cabeça da pessoa e um espírito de pombagira. Porque o demônio, ao mesmo tempo que tenta matar a pessoa, ele destrói a vida sentimental, que é o que ele quer fazer principal na vida da pessoa. Aí os outros demônios que estão lá dentro, eles vão enviar para ir trabalhando aos pouquinhos na família, na casa da pessoa, tirando a paz da pessoa e etc. Então por que a gente pergunta? A partir do momento que o demônio ele fala o nome dele, ele se revela, então ali ele perde a força. E é por isso que você nunca pode botar a mão na cabeça de alguém só e dizer, em nome de Jesus, sai. Alguém viu aqui o demônio que manifestou sexta-feira aqui? Então, são N coisas que aconteceram. Eu não sei quem foi, não sei se foi Obreira Verlane que falou comigo que ela tinha um cadeado no braço. Foi tu que me falou? Foi não? Foi não? Então acho que foi Pretinha. Pretinha nem está aqui, senão eu ia perguntar a ela. Alguém me falou assim, ó, essa moça está com um cadeado no braço. Aí eu tirava o demônio e o demônio voltava. Aí eu falei, meu Deus, me revele o que está acontecendo. Eu falei na minha cabeça, me revele o que está acontecendo. Aí na mesma hora alguém chamou e falou, tem um cadeado no braço dela. Aí eu falei assim, demônio, é o cadeado, né? Aí ele começou a gritar. Aí eu tirei o cadeado do braço da moça, aí o demônio saiu. Então existem também, né, os pontos de contato. Exatamente. Um cadeado no braço de uma pessoa, já pensou? Aquilo ali está representando o quê? Trancando a sua vida. E o demônio age através daquilo, né? O olho mesmo que compram, uma corrente de olho que tem e botam no braço, aquilo ali significa o olho de Gadu, o olho que tudo vê. A maçonaria conhece como Gadu, né? Grande arquiteto criador do universo. Sabia disso? Pois é. Então, através dos utensílios, o diabo pode entrar. Uma corrente, algo que foi de um antepassado seu que já morreu, que você, não, eu vou usar como recordação. Irmãos, a Bíblia diz que nós não podemos fazer tatuagens em homenagem a mortos, nem guardar nada sobre pessoas mortas. Por exemplo, uma fotografia é uma recordação de um ente querido seu. A fotografia não significa que o demônio está na fotografia, pelo amor de Deus. Mas um utensílio da pessoa, uma corrente da pessoa. A pessoa que morreu, ela passou para outro plano, ela está num plano espiritual. Parece uma conversa de espiritismo, né? Mas, porque o espiritismo também se baseia na Bíblia. Então a pessoa que morreu, ela passou para outro plano espiritual. E se a pessoa estiver no inferno? Aí você está guardando uma corrente de uma pessoa que está no inferno? Falando a grosso modo, né?
Sim. Pode ser, verdade, porque cada caso é um caso, né? Por exemplo, existem casas que você vai guardar a foto de um familiar seu que já morreu, não vai acontecer absolutamente nada. Mas existem casos que tinham um espírito hereditário ali na vida da pessoa, porque o espírito hereditário é assim, se morreu o pai na cachaça, o demônio vai para o filho. Como eu conheço uma família que o pai morreu na cachaça e os filhos estão na cachaça agora. E ali ele vai acessar através, ele vai passar, né, de pai para filho um espírito hereditário. Então, no momento que a gente entrevista, a gente já está encerrando aqui, no momento que a gente entrevista o espírito, a gente quer saber quem é o principal da cabeça para arrancar o demônio. Então, quando você for expulsar um demônio, e agora vem, ó, manifestou um demônio aqui. Primeira coisa, para o demônio manifestar, você não vai botar a mão na cabeça da pessoa. Eu queria que tivesse um boneco aqui para eu ilustrar. Você não, vamos supor que isso aqui é um boneco aqui. Você imagina um boneco aí. Você está botando a mão na cabeça da pessoa. Aí você não vai orar e vai dizer assim, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, visita o corpo dessa pessoa. Você vai falar diretamente para o demônio. Você vai falar assim, o espírito que está escondido dentro do corpo dessa pessoa, manifeste agora. Você vai falar isso aí. Aí na hora que você falar isso aí, meu irmão, exatamente, a pessoa começa a tremer, ou então o demônio começa a respirar forte. Eles têm uma respiração assim, ó. Eles têm uma respiração forte. Então a gente que já trabalha com libertação há muitos anos, né, missionário? Até a respiração deles a gente percebe. Bota ali o microfone para ela, Dani, que as coisas que a missionária fala é boa. Sim. Geralmente, quando Deus me usa assim nessa área, sempre quando eu oro em casa, eu falo, Senhor, derrama o teu poder que vem do alto sobre as minhas mãos, e que as pessoas que, quando eu colocar a mão na cabeça dela, os demônios não venham se esconder. Eu falo isso também. Quando eu passar, o Senhor me revela a quem eu coloco a mão, porque geralmente tem pessoas que têm demônio e não manifesta, né? Se liberta sem manifestar. E tem pessoas que estão ali para manifestar mesmo, para que o nome de Jesus, ele fala na palavra dele que é necessário que os demônios manifestem para que o nome dele seja glorificado. Verdade. E aí eu falo assim para o Senhor, me revela. Quando eu vim passando nesse salão, eu vou contar uma experiência que teve aqui a sexta-feira retrasada. Eu estava lá estava trabalhando, acho que aqui no meio. Aí, então começou a manifestar vários demônios. E tinha uma área ali que o bispo foi para lá. E eu geralmente gosto de estar onde o bispo está. Eu gosto de acompanhar ali, porque se for para auxiliar, né? E aí eu estava aqui, tinha manifestado o demônio aqui. Eu fico ligada nas intercessoras, nas obreiras, para ver se a pessoa vai cair e se machucar, para ver se está pegando certo. Tudo aquilo ali eu fico na atenção. Só que eu não vi a hora quem o bispo orou ali no fundo, que caiu várias pessoas. E tinha uma menina que eu olhei para ela daqui. Aí o Espírito Santo falou assim, olha aquela menina. E eu fiquei em dúvida, sem saber se o bispo tinha orado ela. Aí eu chamei uma obreira e perguntei, fulana, essa menina já foi orada? Ela, já todo mundo aqui foi orado. Todo mundo aqui já orou. Aí o Espírito Santo falou assim, ela não foi orada. Aí eu tornei a olhar para dentro do olho da pessoa e falei assim, fulana, eu quero que tu me responda, que eu não estava aqui. Aquela menina ali já foi orada. Ela falou assim, aí eu senti. Aí ela foi responder, falou bem assim, eu não sei não, viu? Mas a maioria das pessoas que estavam aqui foram oradas. Eu falei, Espírito Santo, ela não foi. Eu cheguei, coloquei a mão na cabeça dela para a glória do Senhor. Falei assim, espírito da morte que está oprimindo ela. Quando eu falei isso, a menina manifestou. E Deus tinha me falado, ela não foi orada. Só que uma pessoa que não estava na visão falou que se eu fosse ouvir essa voz, eu não ia orar a menina. Então, essa é a experiência que eu tenho com Deus em relação à libertação. A gente tem aquele segredinho que os demônios, quando a gente ora, primeiro ele se esconde. Quando ele cai é porque ele se escondeu. Ele não quer ser revelado quem ele é. E muitas vezes isso acontece, né? Essa ela falou, essa é bom, essa adiantou um negócio que eu ia falar aqui, mas foi bom. Então, ó, você foi, por exemplo, você vai orar por uma pessoa ali, o demônio manifestou lá, o demônio está gritando lá, vou matar todo mundo. Você vai lá orar pela pessoa. Irmão, na hora que você chegar na casa, não vá com pena não. Não vá com pena não. Você já chega na casa, sai entrando logo,
Bora, desgraçado, fica de joelho aí. É assim que faz. Em nome de Jesus aí, demônio, vai ficando de joelho. Não é assim não, irmão. Não é assim não. Você tem que chegar logo. Bora, Espírito, olha para mim aí. Fica de joelho agora. Agora, eu estou mandando. Aí ele fica de joelho. Porque quem tem autoridade é você, meu irmão. Amém? Aí se você tem... Uma vez eu fui na casa de uma irmã, tinha um pessoal lá. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E o demônio, desgraçado, eu vou te matar, né? E o demônio... Rapaz, uma gritaria, um negócio. Aí foi eu e o bispo, né? Aí o bispo chegou, aí falou assim, ó. O bispo falou assim, cada experiência que eu vejo com ele, que rapaz, é legal demais. Aí ele falou assim, ó. Bora, fica todo mundo calado aí. Pai da glória a Deus, pai da aleluia. Aqui é demônio. Não é da glória a Deus, vai dar glória a Deus, demônio? Bora, demônio, em nome de Jesus. Aí o demônio, eu não vou sair. Espírito desgraçado, em nome de Jesus, sai. Irmão, o demônio saiu na mesma hora, o homem foi liberto. Detalhe, 5 pastores do bairro aqui já tinham tentado expulsar o demônio lá e não conseguiu. Olha. Uma pessoa manifestar, um certo pastor fez o convite a ela, e ela foi, aí o pastor pediu uma oração na cara dela, ela pediu, o pastor foi. Aí quando o pastor chegou lá, ela começou a manifestar. E o pastor, eu acho que não trabalha com libertação. Então ela lá manifestando, então o pastor botando a mão naquela maior calmaria. Aí fala assim, levante, minha irmã, tá tudo bem. Aí ele estava manifestando, aí Satanás falou, eu não quero que ela venha. Que era outra irmã, que era de fogo, né, no tempo. Sim. Eu não quero que ela venha, eu não permito que ela venha, porque a que estava manifestando andava com essa irmã. Mesmo ela não era evangélica, mas a irmã sempre, né, buscando pela vida dela. E o pastor sabia, o demônio sabia da intimidade dela e da outra irmã. E aí falou que não queria que a irmã fosse. Aí a gente sabia o que? Aí a filha, acho que a filha dessa irmã estava lá, foi chamar a mãe. E o pastor está lá, mais de meia hora com a mão e o demônio sacudindo e fazendo a bagunça dela. Quando a mulher chegou no portão, Satanás ficou com tanta fúria da mulher que falou, eu falei que não era para ela vir, ela veio fazer o que aqui? Chegar, me arrepio, ó. Eu não quero. Começou a manifestar. Quando a mulher chegou, botou a mão. Não é em minha autoridade, é pelo nome do sangue de Jesus. E começou a ministrar. Em 2 minutos, Satanás foi embora. Não levou 2 minutos. Quando ele sentiu a mulher no portão, a fúria dele foi tão que ele começou a gritar que não era para ela chegar, não era para ela chegar perto. Sim. Quando ela chegou, que botou a mão, só fez falar em nome de Jesus, bate e retirada, Satanás fugiu e o pastor ficou todo sem graça. Sim. Só mandou embora o demônio, já saiu. Amém. Misericórdia. Sim. Como o senhor estava falando aí, é porque muita coisa, muita experiência é bom demais. E aí, eu passei uma certa situação que eu, nesse dia, não tinha ido para a igreja, né? Foi Deus que permitiu, na igreja que eu estava congregando. E aí manifestou 2 moças lá do bairro. E aí teve que fechar a igreja, as portas da igreja, porque o povo ficou tudo olhando. E os pastores e a pastora não conseguiram expulsar esse demônio. E aí começou um demônio, como o senhor falou, que faz aliança. Um demônio pega a cabeça do outro, eles são unidos. E tem aquele demônio que eles brigam com o outro para não ter o território um do outro. E então esses 2 estavam falando o que a outra estava fazendo de errado. Começou a falar, a descobrir, né, o podre de um da outra no bairro. E ali o bispo o pastor não conseguiu expulsar, nem a pastora conseguiu expulsar. Aí o demônio ficava zombando, falava assim, eu só vou sair se chamar o pastor fulano de tal. Eu só vou sair se chamar o fulano de tal. Missionário, foram 12 pastores que chegou. 12 pastores? 12 pastores chegou para expulsar esse demônio. E lá na igreja, a pessoa que estava trabalhando com... Eu que trabalhava na área de libertação, nesse dia eu não tinha ido. Sim. E a pessoa que estava trabalhando, tinha dado brecha, não estava bem com Deus para expulsar o demônio. Já estava com a vida toda atrapalhada. E o que aconteceu? Aí me contaram no outro dia, quando eu cheguei, a pessoa ainda estava manifestada no outro dia que eu fui na casa da pessoa. Aí me ligaram, falaram assim, missionária, tem uma visita para a gente ir na segunda-feira. Isso foi no domingo de noite. Não foi nem de corrente de libertação sexta-feira. Para a gente ir na segunda. Sim. Manifestou o demônio tal de fulana.
Missionária, quando eu cheguei na casa da menina, ela estava escondida, ela não queria sair. Aí eu olhei para ela e falei, e aí, minha amada, como é que você está? Ela, tô bem, não olhava para mim toda perturbada. Eu falei, o demônio já está aí, ó. E aí todo mundo que estava no culto à noite ficou apreensivo, achando que o demônio ia fazer a mesma coisa que fez lá. E aí foi quando Deus me usou para a honra e glória do Senhor. E eu falei, é pouca conversa, eu não gosto muito de... Tem dia que a gente está cansado, né, missionário? Tem dia que o demônio que quer fazer de gato e sapato, a gente não tem muita força física. E a gente quer dar logo um saio para sair. E aí, para a honra e glória do Senhor, o demônio saiu da mulher, depois que chamou a maioria dos pastores, tudo. Na primeira que falasse, vou chamar, falou para o João, falou, infeliz da costela a oca, eu não sei se tu tem costela ou não. Mas aqui quem manda é Jesus, e tu vai ter que sair, e tu vai sair agora. Que negócio de outro pastor, quem manda aqui é Jesus. Comigo era assim, desse jeito. É isso entendeu? mesmo. Então, tem coisas que o demônio, ele quer tirar a sua autoridade. Você está bem com Deus, você tem autoridade. Então, pode ter certeza, se você, eu falo para as intercessoras, para quem está me ouvindo agora pela Web Fogo e Glória, você que trabalha nessa área de libertação, parece que o missionário estava no momento de oração com os jovens, não foi? O Obreiro Emanuel disse que tem vontade, e eu falei, ó, é assim, 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 ame as almas primeiro. Se você amar as almas, e você está bem com Deus, pode ter certeza que Deus ele vai te dar esse dom de expulsar demônio. Não foi já, se já estava na hora, no momento. Ótima colocação. Deixa eu fazer um cumprimento aqui do que Everlane falou. Vá, faça o Que cumprimento. o pastor foi e orou. Nessa mesma casa, o bispo foi, fez Sim. o culto, não foi? Manifestou, só foi botar a mão, pá, e acabou, foi embora. O bispo. É forte. Com essa mesma pessoa, nessa mesma casa. Foi. É mesmo. É forte. Então, para a gente encerrar, minha gente. Então, ó, quando você tem que aprender isso porque é importante. Às vezes você não vai expulsar na igreja, mas vai acontecer uma situação onde você vai ter que expulsar um demônio. Ó, primeira coisa, todos os dias, coloca a mão na sua cabeça e manda o mal sair. Peça para Deus fechar as brechas que tem na sua vida. Todo dia bota a mão na cabeça em nome de Jesus, se há algo mal na minha vida, saia. Imagine você, crente há anos aí, chegar numa sexta-feira aqui, eu botar a mão em sua cabeça e manifestar. Já pensou nisso? Então, por isso você tem que estar protegido, é ou não é? E tem gente que quando eu vou botar a mão e a senhora vai botar a mão, a pessoa já sai correndo aqui a parar no banheiro. Eu já vi isso aí. Então assim, o pessoal fica com medo, né? Sim. E aí eu já vi, pastor, a pessoa está ali para manifestar no chão. E o pastor está em pé olhando e chama fulano aí, chama o pastor fulano aí. É para manifestar, chama o pastor fulano. Só que o pastor fulano estava em outra missão, orando e manifestando outro demônio, em outra pessoa. Aí o que aconteceu? O Satanás viu que aquele pastor não teve autoridade para expulsar ele, levantou a mulher e sentou no lugar dela. E aí perdeu, o Satanás ganhou, né, nesse caso. Porque ela não teve autoridade para expulsar, estava esperando pelo outro. O Satanás viu que o outro estava ocupado, levantou e sentou. Quem perdeu não foi ela? A Satanás não ganhou nesse caso? Exatamente. Então assim, todos os dias, colocar a mão na sua cabeça, repreender o mal. Se manifestar um espírito em alguém, fale diretamente para o demônio, não é para você orar a Deus. Outra coisa, gente, se tem uma pessoa manifestada, o demônio só vai ouvir a uma pessoa, ele não vai ouvir 2, 3. Primeira coisa que eu faço, quando eu chego numa casa, onde tem pessoas... Dani é engraçado, Dani já ficou ali. Primeira coisa que eu faço, quando eu chego num lugar, e tem várias pessoas ali querendo orar, eu digo assim, ó, ou vocês deixam eu só orar, ou vocês se viram com o demônio aí. Aí as pessoas deixam eu orar. Porque assim, o demônio, ele não vai obedecer 5 pessoas ao mesmo tempo. Você consegue ouvir 5 pessoas ao mesmo tempo? O demônio também não. Então ele vai ouvir uma pessoa só. E quando a autoridade está numa pessoa só, sai todo mundo. Aí você fica diretamente expulsando o demônio. Então se você chegar numa casa, por exemplo, manifestou alguém da sua família, alguém lá na sua casa, na casa de um vizinho, de um parente, aí está aquela agonia. Um bocado de gente em cima, às vezes acontece de chamarem a SAMU, né? E tá aquela agonia toda em cima. Aí o que você vai falar? Deixa eu orar pela pessoa aí. Você vai falar, primeira coisa, deixa eu orar pela pessoa. Aí tira a família de perto, fala assim, ó, pode ficar todo mundo tranquilo que eu vou orar. E se tiver alguém por cima, não, pode tirar a mão dela aí que eu mesmo vou orar.
Aí só você vai falar, só você. Você vai falar para o demônio assim, ó, em nome de Jesus, fique de joelho, bota a mão para trás. Por quê? O demônio é ardiloso, é ou não é? Ele pode soltar as mãos, dar um tapa na sua cara, um murro em você, jogar você no chão, enforcar você, fazer qualquer coisa, né? Eu já teve vezes de eu não falar para o demônio botar a mão para trás e a mulher rasgar minha camisa, por exemplo. Então, aí me deu um prejuízo, né? Então, você tem que falar o que para o espírito? Bota a mão para trás, fica de joelho. Quando ele fica de joelho, ali ele está numa posição de quê? De fracasso, né? De humilhação. Então ele está de joelho, ele está se humilhando, ele está reconhecendo que a autoridade de Deus é maior. Porque até mesmo os espíritos têm que reconhecer que Deus é maior, que quem manda é Ele. Então a pessoa ficou de joelho, o espírito maligno ficou de joelho, pronto, ali você já dominou o espírito. Bota a mão para trás, aí você vai perguntar o quê? O nome do cabeça. Qual é o cabeça que está agindo na vida da pessoa? Expulsou aquele demônio, acabou, a pessoa está liberta. Se você vai orar e a pessoa não está manifestada ainda, você tem que falar que o espírito que está no corpo dessa pessoa manifeste. Você não vai falar assim, ó, que a pombagira manifeste, que o tranca-rua, não, porque senão você vai estar trazendo o demônio para o corpo da pessoa. Você tem que falar que, aí não pode, aí está errado. Você tem que falar assim, que o espírito que está escondido aí, que manifeste. Se tu falar isso e a pessoa cair no chão, pode mandar a pessoa levantar. Porque no momento que a pessoa, você está orando por libertação, no momento que a pessoa caiu no chão, ela já está manifestada. Só que o demônio está manifestado, mas e geralmente é o Exu da morte que faz isso. Porque quando a pessoa cai no chão, o que uma pessoa morta faz? Nada. Não tem reação, não tem respiração. Se você pegar, você abaixar, faça isso quando acontecer com você, uma experiência desse tipo aí. Bota assim o dedo assim, ó, no nariz da pessoa, abaixa e bota o dedo no nariz da pessoa, você não vai ver o ar sair. É forte, isso é forte demais, gente. É forte mesmo. Já teve gente, missionária indiana, eu já expulsei demônio, de eu pegar o braço da pessoa, levantar e o braço cair assim no chão, eu levantar a perna da pessoa, a pessoa não demonstrar reação nenhuma. E uma vez eu fui expulsar um espírito e a pessoa que estava do meu lado, uma obreira, botou para ver a pulsação do braço da pessoa e não estava pulsando. Porque o demônio, ele tem o poder de conseguir tirar a pessoa do corpo dela. Eu trabalhei numa empresa, inclusive, viu, missionária? Aqui o senhor lembra, eu não acho que o senhor não lembra não, que era a fábrica 2 Velho, na época a fábrica de construção de Seu Santos, mas o senhor já me falar. Meu pai trabalhou nessa. Eu trabalhei nessa firma e na época, quando eu entrei, o povo manifestava dentro da empresa. Manifestava. E ali, no dia, manifestou e me chamaram para orar uma funcionária. Ela manifestou com o Exu da morte. Muitas pessoas é enterrada vivo por causa desse espírito. E os médicos não sabem, não entendem por quê. Depois, quando você vai ver... Ótima observação. Entendeu? Tem histórias no YouTube de pessoas que, na hora que iam ser enterradas, acordaram. Porque é espírito da morte que se esconde. E voltando assim, para eu não esquecer que é bom a gente relatar essas coisas. Sim. Quando teve uma certa vez que eu estava aqui no círculo de oração e manifestou um demônio. E às vezes, por falta de sabedoria, algumas intercessoras, ela não entende que quando a gente está com um demônio ali, a pessoa manifesta, aí as meninas às vezes têm a mania de chegar e isso atrapalha demais, gente. Não faz isso. Isso aí corta como a ação do Espírito Santo quando está nos usando nessa hora. Vem correndo e fala bem assim, você está ali na batalha espiritual, a pessoa, em vez de estar intercedendo, orando, para vir correndo com um copo de água, para atrapalhar a tua autoridade que Deus te deu, para dar água à pessoa, a não ser que peça. E fala bem assim, faz assim. Não faz isso, porque teve um dia que eu fiquei, missionária, não vou mentir, não. Eu falei, Espírito Santo. Eu chamei até uma pessoa e falei, orienta, pelo amor de Deus, para isso não acontecer, porque isso impede o agir de Deus na hora. Deus está falando com você, com a pessoa. Foi a autoridade que Deus te deu. Então, isso aí é falta de experiência. E isso acontece dia de sexta-feira, no culto de libertação. Pessoas que querem trabalhar na área, a gente vê que quer, tem amor, mas tem que ter uma aula, como eu chamei o senhor, lembra que eu falei, missionário? Tem que fazer alguma coisa aí, porque está complicado. Aqui não só eu, o bispo, o senhor que trabalha na área de libertação, Deus quer usar mais pessoas, mas estão dispersas nessa área e às vezes atrapalha a gente em relação a isso.
E eu estou gravando aqui, gente, esse estudo todo, porque eu vou colocar esse estudo no YouTube, todinho. Então, qualquer pessoa que vier até a mim perguntar o que eu faço para aprender sobre libertação, eu vou mandar aí no YouTube assistir. Vou mandar o link do meu vídeo para a pessoa assistir. Porque a gente está falando tudo sobre libertação aqui. Absolutamente tudo. Inclusive isso que tem muita gente que não sabe. Que o demônio pode matar a pessoa. Ele pode matar a pessoa. E dentro do caixão a pessoa levantar de novo. Mas a pessoa vai estar enterrada. E aí não tem mais jeito. Porque... Sim. É verdade. E assim, uma vez manifestou uma senhora, aí ela estava assim, né, morta. Ela estava morta, porque o Exu da morte, ele mata a pessoa. Ele mata a pessoa no culto, na igreja. É sério mesmo. Às vezes vocês podem pensar assim, deixa um dia, quando eu tiver a oportunidade aqui de um espírito manifestar, e eu poder levar para frente ali, porque sexta-feira é muita gente, né, então o bispo orienta que a gente expulse no local mesmo aí, que se expulsar ali ou ali, a gente expulsa no local. Porque lá para frente vai 10 demônios aqui na frente, aí não dá, né? Aí fica aquela agonia toda. Não tem também. Então assim, o espírito, ele mata a pessoa. Só que esse matar dele, uma vez mesmo uma senhora morreu aqui, e aí quando eu botei a mão na cabeça dela, nesse dia até eu mesmo me preocupei, porque a mulher não estava com reação nenhuma, o pulso não estava pulsando. Aí eu falei assim, cheguei no ouvido dela e falei, o Exu da morte está escondido aí, pode manifestar. Aí o demônio manifestou. Irmão, na hora que o demônio manifestou, ele falou assim, seu desgraçado, eu estava com ela na porta do inferno já para entrar. Irmão, isso me marcou, irmão. Isso me marcou, eu nunca mais esqueci isso. Ele falou comigo, eu já estava na porta do inferno com ela, eu tinha matado ela aqui. Ele falou isso comigo. Porque o diabo, ele mata a pessoa e leva mesmo. Mas aí o homem de Deus tem que ter o quê? A visão espiritual de mandar o demônio manifestar. Porque o demônio, ele tem que obedecer. Por exemplo, quando uma pessoa ali, ela está manifestada, e você está falando em nome de Jesus, bota a mão para trás. Aí não quer botar, muitas vezes está misturando demônio com psicológico. Aí tu fala assim, se é demônio, vai ter que obedecer. Aí na hora, bota a mão para trás. Tá entendendo? Porque se não obedecer, que é o que já aconteceu aqui na frente, é isso. Aconteceu aqui, o bispo falou assim, se é demônio vai ter que obedecer. E não obedeceu. Ele falou, minha irmã, pode ir, que não é demônio não. Você lembra disso aí? Então, quer falar? Pois é. É psicológico com demônio, tá entendendo? Quer falar, Dani? Nesse dia, eu estava sentado ali, e aí o bispo falou bem assim, bora de joelho, você vai de joelho lá para frente. Pelo andar da pessoa, tipo assim, a pessoa estava de joelho e estava andando assim de joelho. Da forma que a pessoa estava, eu olhei assim, eu falei assim, rapaz, ali não é demônio não. Aí quando chegou ali na frente, aí o bispo ainda usou umas técnicas, né? Aí eu vi ali, aí eu olhei assim, ainda dei risada, eu falei, é pra isso, rapaz. Aí o bispo falou, bora, pode levantar, bora. E botou. Sim. A tia da menina veio tomar da minha mão, que Eu me veio lembro. com a menina. Aí na hora, ela, não, porque você não entende o que eu falei. Aí eu falei bem assim, ela tomou, quando ela tomou, eu deixei, eu falei, aí o Espírito Santo, tome, na hora, tome da mão dela, porque eu estou com você, o demônio está na mente. E aí eu peguei, falei, minha senhora, deixe aqui, em nome de Jesus, porque é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar, não é a senhora e nem eu não. Aí ela saiu. E aí depois, eu não falei nada com ela na hora, mas depois eu chamei ela e conversei com ela particular, falei, nunca mais a senhora faça isso. Porque isso a gente não se faz, porque isso a senhora estava me desautorizando e Deus estava no controle, a senhora não esperou. A senhora trabalha onde? Trabalha em alguma igreja na hora da libertação? Trabalha. A senhora já fez isso com o seu pastor? A senhora fazia isso com o bispo? A senhora ia fazer isso com o bispo?
Aí ela não, eu falei, então não minha faça filha, mais não fazia com o comigo. bispo, não fazia não. Nem comigo também. Entendeu? Aí eu falei, não faça mais, eu amo a senhora. Ah, a senhora é mãe de não sei quem. Falei, sou. Mas na obra de Deus não existe isso. Se eu não tivesse capacidade de expulsar aquele demônio, pode ter certeza, no nome de Jesus, eu ia pedir ajuda. Mas até então, a senhora se precipitou. Não faça isso não, que isso aí a senhora... E tem as hierarquias, ó. Então a senhora está desautorizando a minha autoridade que Deus me deu. E o diabo queria me envergonhar, mas envergonhado ficou a senhora. Pronto, acabou, nunca mais. Ela vem aqui, conversa comigo, me dá a paz do Senhor. Mas eu não poderia deixar isso A passar, senhora né? também é braba, viu? Não, a gente tem que falar a verdade. Se a gente Que mulher sabe. braba é essa, Não é rapaz? nem braba, missionária. A gente tem um dom que Deus nos deu pela misericórdia, que a gente não merece, mas o amor que a gente tem de ajudar as pessoas. Aí o demônio usa uma pessoa no banco para querer nos envergonhar. Não, a gente tem que estar também ligada, né? Muito bom. Para encerrar aqui, para a gente fechar, terminar o estudo, para a gente encerrar. Se você tem algum tipo de medo, não vai expulsar demônio. Não vá, porque você não vai conseguir. Você não vai. Aí você fala, mas eu vou usar o nome de Jesus. Irmão, eu vou te fazer uma pergunta. Se você usar o nome de Jesus sem fé, porque o que a palavra diz? For expulsar o espírito, né? Aí o demônio falou, peraí, eu conheço quem é Paulo, conheço quem é Jesus, e quem é tu? Aí eles falaram, em nome de Jesus sai, o demônio sai, em nome de Paulo sai, está na Bíblia, está em Atos, e o demônio não saiu, porque quando você utiliza o nome de Jesus, você fala em nome de Jesus, mas se nem você crê naquilo, como é que o demônio vai sair? Você está dando uma ordem para o demônio, em nome de Jesus sai, aí o demônio sabe que você não crê, aí ele vai falar assim, nem você crê, como é que eu vou sair do corpo da pessoa? E eles falam, o demônio é especialista, minha amiga, em envergonhar as pessoas dentro da igreja. Entendeu? Então, se você tiver medo, se você for expulsar, rapaz, eu estou fornicando, mas eu vou expulsar o demônio. Olha, eu ia falar, vou fornicar o demônio. Ai, só essas gafes só eu comento, viu? Eu vou expulsar o demônio, mas eu estou em fornicação. Não vá não, meu amigo. Não vá que o demônio vai te envergonhar. Então, se você tem alguma coisa para o diabo revelar a sua, não vá. Então a gente tem que expulsar o demônio sem medo algum. Botar a mão na cabeça do espírito e mandar sair. Então, para a gente, quer falar, Dani? Pode falar. Era justamente isso que eu ia falar. Tipo, qual o estado da pessoa, assim? Tipo, se a pessoa estiver orando, jejuando, né, buscando, ou para conseguir expulsar um demônio, ela tem que estar orando, buscando, jejuando, ou ela precisa buscar um dom específico para expulsar um demônio? Boa pergunta. Na verdade, na Bíblia, a Bíblia não fala sobre dom de libertação. A Bíblia fala sobre dom de curar, a Bíblia fala sobre o dom de revelação. A própria palavra, pregar a palavra não é um dom. Por exemplo, a libertação é poder, autoridade. Jesus não falou assim, esse que eu dou o dom de libertar. Ele disse, esse que eu dou o poder e a autoridade. Ou seja, poder é algo que vem dos céus. Então Deus te dá um poder. Mas não existe um dom específico de libertação. Entendeu? A mesma coisa, não existe um dom específico de pregação da palavra. Eu sei que muita gente aprendeu assim, né? Só aprendeu assim, mas a gente tem que abrir a cabeça para aprender novas coisas. Então, o que é a palavra? A palavra não é dom, a palavra é estudo. É você estudar a Bíblia, você estudar livros. Pode chegar um cara aqui pregar de você se arrepiar todo e o cara não ser de Deus. Não tem nem a presença de Deus, porque é um ótimo orador. Não tem gente que, né, fala muito bem, a pessoa fala que você, meu Deus, esse cara prega demais, né? E a pessoa não tem Deus. Aí pode vir uma pessoa que fala as palavras erradas, mas quando abre a boca, paralítico levanta, cego enxerga, né? Morto ressuscita, porque é uma unção, é um poder. Então a libertação é importante. Você está com a sua vida espiritual. Então, em dias. Então, quando você ora, jejuma, busca Deus, não é que o demônio vai manifestar e vai ser expulso pela sua busca, mas ele vai ser expulso porque quando você usar o nome de Jesus, você vai ter fé para isso. Autoridade. Por quê? Porque Deus vai te dar autoridade. Então, na hora que você expulsar, você falar, sai, ele vai sair. Porque você está acreditando no que você está falando. Então, para a gente fechar aqui, ó. Sim. Porque tem
tem aqueles demôniozinhos mais ousadinhos, que a gente está falando no nome de Jesus, ele fica ali amarrado sem querer sair. Aí quando a gente começa a falar assim, ela está guardada debaixo do esconderijo do Altíssimo. Aí o demônio se treme todo e começa a cair, não tem como. Versículo também nessa hora é muito importante na hora de libertação. Aproveitando que o microfone já está por aí, mas essa eu não vou permitir que a senhora fale, porque a senhora já sabe a resposta. Certo. Porque a senhora já tem experiência, né? Na opinião de vocês aqui, por que um espírito manifesta e na mesma hora que eu boto a mão na cabeça de novo, ele manifesta de novo? Você já viu isso acontecer? De eu orar por uma pessoa, eu não, pastor, sei lá, já aconteceu comigo também. Orar por uma pessoa e o demônio cai. Aí a pessoa levanta, você ora de novo, a pessoa cai endemoniada de novo. Você ora de novo, a pessoa cai endemoniada de novo. Aí a pessoa vem essa semana, ela manifesta. Ela vem na outra semana, ela manifesta. Ela vem na outra semana, ela manifesta. Na opinião de vocês, por que isso acontece? Para a gente encerrar aqui a última coisa. Quando ela recebe a oração que ela cai, possa ser que ela caiu por própria vontade. Porque tem gente que abaixo de botar a mão na cabeça está caindo. Não, sem ser própria vontade. No caso, a pessoa estando manifestada mesmo. Por que o diabo, a pessoa manifesta aqui? Porque a pessoa manifestou o demônio mesmo, né? Aí eu expulsei. Aí eu boto a mão na cabeça de novo, a pessoa manifesta de novo com o demônio. A senhora acha que é por quê? Porque a própria pessoa não recebeu a libertação dela mesmo. Tipo assim, ela foi liberta, mas na mesma hora ela não teve fé da libertação dela, não acreditou verdadeiramente na libertação dela. E tem aquela parte também, ela veio hoje, recebeu a libertação, caiu. Mas ela chega lá fora, ela faz a mesma coisa, esquece do que aconteceu, acha assim, não, eu caí ontem, eu posso ir que Satanás não vai voltar mais, né? O demônio não vai voltar mais. E aí volta para a mesma rotina. Verdade. Bebe tudo. Aí para a semana, Satanás já voltou de novo para aquele corpo, ela torna a cair. Enquanto ela verdadeiramente não cai na real, que ela tem que se libertar, ela caiu aqui, e tem que tapar a brecha lá fora e parar de fazer o erro, ela não é liberta. Eu falo assim porque eu tenho experiência, assim, né? Já vi pessoas vir cair na sexta, sábado e domingo está na farra, na bebedeira, na cachaçada. E ali, se ela caiu na sexta, Satanás saiu, mas ela deu brecha, ele voltou de novo. E durante a semana ela não buscou a libertação dela. Na sexta ela está cheia, possessa, ela vai cair de novo. Enquanto ela verdadeiramente não buscar a libertação dela, não buscar sair aquele meio, não buscar parar os erros dela, né? O Beira Rosa Assim. quer falar, Beira Rosa? Alguém mais quer opinar? A senhora já sabe. A senhora não vale, né? A senhora sabe, né? Quer opinar? Aprofundar mais é que, como o Kevin já falou aí, né? Eu concordo. Mas quando diz assim, né? A pessoa entra aqui e o demônio já tá na porta, esperando. Por exemplo, o senhor orou e a pessoa tomou posse naquele momento, mas tem que tomar posse lá fora, praticar, porque saiu da porta e já está ali. Se deu a brecha, ele já entra de novo, ela já volta com ele. Sim, deu a brecha lá fora. Mas, e se tiver numa situação? A senhora já viu? A senhora tem muita experiência, já viu. Da pessoa manifestar agora, levantar, botar a mão na cabeça de novo e manifestar de novo. A senhora já viu? A senhora também já viu já? No caso aí, missionário, acho que a pessoa não abriu o coração para deixar se libertar. Olha, eu quero virar a cabeça de vocês aqui nesse estudo. Mas se a pessoa manifestou, então ela abriu o coração. Porque o demônio só vai manifestar se o coração estiver aberto para manifestar. Mas se não se libertou, tá lá. Aí, quando ela acabou de manifestar, Sim. Mas tá falando aqui dentro. depois quando ela levantou, ela, em sã consciência, eu acho que assim, né? O coração Ah, eu acho que é porque, no caso do demônio, tem hora que o demônio se esconde, né? Ele Tá fica com a língua escondido. Tem hora que ele fica escondido, né? Não diz que o demônio se esconde na mente, aí a pessoa cai de novo, tem que orar de novo. Agora passa para a missionária Lidiana aí. Pronto, pela experiência, pela nossa experiência, ó. Eu orei agora pela pessoa. Aí a pessoa levantou, manifestou. Eu expulsei, caiu de novo, levantou, manifestou, expulsei, caiu de novo. A senhora acha que é o quê? Pecado. A senhora é fera. A Bíblia fala, né? É Sobre forte. isso, né? É o pecado. O que é isso? Vou explicar para você. Uma vez, eu estava expulsando um demônio de uma pessoa aqui, que inclusive é intercessora. Mas eu não vou falar quem é. Se não ficar na mente, eu não vou falar quem é.
Ela não era intercessora na época, não. Era membra, simples membra da igreja. E eu expulsando esse demônio, quando eu expulsei, ela levantou. Eu expulsei, ela levantou, manifestou de novo. Aí eu falei, meu Deus, me mostre que eu não quero que essa mulher saia daqui endemoniada. O que que tem na vida dessa mulher? Aí Deus falou comigo assim, ó, pergunte a ela de quem ela tem ódio. Aí eu falei assim, a senhora tem ódio de alguém? Ela disse, eu odeio meu ex-esposo. Eu queria que ele morresse. Irmão, na hora que ela falou isso, eu falei, a senhora vai ter que liberar perdão, senão o demônio não vai sair. Aí ela falou assim, missionário, mas eu vou liberar perdão para um homem que fez mal a mim, fez mal aos meus filhos. Eu falei, irmã, você odiando ele não vai ser prejudicado. Quem vai ser prejudicado é a senhora. Irmão, se você odeia, quem vai ser prejudicado? É você. Você está pegando um copo de veneno e bebendo todo dia. Então, por que o demônio, o ódio, o Exu do ódio, que é um espírito que eu não falei aqui, o Exu do ódio, do rancor, da mágoa, da raiva, sabe, do orgulho, a pessoa briga com você, aí você é rancoroso, você guarda aquele ódio ali, 5, 10, 15 anos. Você conhece alguém que é brigado com uma pessoa assim, 5, 6, 7 anos não se fala? Conhece? Então, um Exu, um demônio está dentro do corpo da pessoa, que faz com que aquela pessoa tenha aquele ódio. Então, independente dela sair, fazer o que ela quiser lá fora, dentro da própria igreja ela vai manifestar 50 vezes e eu vou expulsar 50 vezes. Por quê? No momento que a pessoa tem ódio no coração, aquilo ali é a raiz do mal, não é? Adianta tu pegar uma árvore e cortar pelo meio? Tu vai ter que fazer o quê? Pegar a árvore, cortar a raiz e arrancar. Aí ela não vai nascer mais. A raiz do mal é o ódio. Então o que acontece? No momento que a pessoa fala assim, ó, por exemplo, eu perdoo meu esposo, eu perdoo minha esposa. Às vezes a pessoa dorme com a pessoa na cama e tem ódio dela. Sabia disso? Só tá com o outro e tem raiva. Então, peraí, deixa eu falar. Então a pessoa tem aquela raiva. Aí no momento que ela libera o perdão, que o ódio sai, aí o espírito não tem acesso. Mas se eu expulsar o demônio aqui e a pessoa tiver o ódio, aí o que o demônio vai fazer? Eu mandei embora, sai em nome de Jesus. Aí ele vai sair. Só que aí o que Jesus falou? Ele vai sair e vai procurar lugar de novo. Só que ele não procura depois, ele procura na mesma hora, né? Aí o demônio saiu, aí ele falou, ainda tem ódio lá, eu vou voltar. A raiz está lá. Aí ele volta e traz mais 7. Aí, meu irmão, só piora o trabalho de libertação, né? Porque vai saindo e vai voltando. Ele sabe que a pessoa rejeitou Jesus naquele momento. Exato. Porque a pessoa negou o ato que ela tinha que renunciar para ela ser liberta. O ato do perdão. Entendeu? Verdade. Pode falar, Dani. Oi? E tem gente dentro da igreja, um exemplo, né? Que é desse jeito e nega, fala que não, eu não tenho ódio, eu não tenho mágoa, mas você olha, você vê aquela pessoa. E tem gente que é pirracenta, viu, missionário? Tem gente que só Jesus na causa, viu? Que, oh, Deus amado, dê-me paciência, porque se der força, a gente vai... Vera Rosa é engraçado. Assim, por experiência própria, né? Muitas das vezes eu já fui ferida, fui apontada, fui humilhada, fui rejeitada, fui odiada. Ainda sou, às vezes, que tem momento que, como a gente trabalha na libertação missionária, sabe que a gente é contra-atacado todo momento no espiritual. E tem um segredinho para a gente não deixar a mágoa entrar no nosso coração. É a gente amar aquele que nos odeia. Porque é fácil a gente amar quem ama a gente. Mas Deus quer ver a gente amando aquele que nos odeia. Não é fácil. Dói. Mas por amor a Deus, pelo amor aos nossos próprios ossos, como falar em provérbio, para não ficar podre, a gente tem que fazer isso. E aí o demônio não consegue ter acesso à nossa vida. Tem que levantar a mão e abençoar a pessoa. E orar pela pessoa. É. Orar pela pessoa. Sim. Tá certo. Porque uma das maiores brechas que o diabo usa, meu irmão, é o ódio. Rapaz, você brigou com uma pessoa, guardou ódio no coração, já era. E outra coisa, viu? Quem odeia não tem o Espírito Santo, não. Porque eu vou falar uma coisa para você, ó. Não tem como habitar o diabo e o Espírito Santo no mesmo corpo, né? Aí, ó,
Metade é o diabo e metade é o Espírito Santo. Não tem como. Tá não é verdade. Então, assim, ó, aquele que é do Espírito Santo, ele pode até chegar ali e discutir com a pessoa, né? E naquele momento ter raiva. Mas aí, 1 hora depois, 2 horas depois, a pessoa ó, não estou com mais raiva não, né? Não sei se algum de vocês é assim. Você tá chateado, sabe assim? Tá chateada com a pessoa hoje, agora, que aqui. Mas aí daqui a pouco a pessoa chegou, você nem se importa mais, né? Porque isso é uma das características de alguém que tem o Espírito Santo. Porque a pessoa libera o perdão, né? Exato. Assim, às vezes, por momento que a pessoa me magoou, eu ficar com raiva na hora. Eu luto, é um trabalho no emocional, como o senhor fala, para na hora. Porque, assim, quando a gente fica com sentimento na hora, se a gente não tiver a vigilância, aquilo ali vai correndo igual um câncer. E a pessoa magoa ainda que a pessoa não vê. E a pessoa fica endemoniada. Ó, por isso que, missionária, não cortando a senhora, mas já lhe cortando, por isso que tem muitas pessoas, muitas mulheres, que têm câncer de mama, pela falta de perdão. Vocês sabiam, isso é comprovado. Irmão, pode pesquisar. Não acredite em mim, não. Acredite na pesquisa. Vai lá na internet, pesquise, ó, câncer de mama por causa do ódio. Você vai ver que as mulheres contraem câncer de mama por causa do ódio. Mas isso, a ciência explica assim. Mas isso é o quê? A pessoa tem um ódio, um espírito entra e causa o quê? A doença. A doença. Entendeu? Então, eu evito alguns sentimentos em relação. É por isso que eu evito algumas brincadeiras. Eu brinco, assim, de uma maneira que eu não vou mexer com a imagem da pessoa e nem vou ferir ela. Concordo. Eu brinco, eu dou assim, um espaço para a pessoa brincar comigo para que não venha me ofender, porque a gente não conhece nosso coração, a gente não conhece como a gente está no dia. A pessoa que está brincando com a gente, então. O certo é você brincar e brincar com uma brincadeira saudável para evitar certos tipos de coisas que até nisso Satanás entra. E outra coisa, a pessoa, quando ela é rancorosa, orgulhosa, ela já anda manifestada, a atitude dela já é o olhar, a maneira que ela se expressa, o jeito que ela fala, ela já está ali mostrando que ela é uma pessoa rancorosa. Porque o coração está cheio, não vai adiantar, vai transmitir a maneira que ela age. Eu vou falar um negócio aqui, ó. Gente, isso aqui é porque nós temos muitos ouvintes nos ouvindo. Então, nem tudo eu posso falar aqui. Exato. A capa do Batman, essa agora foi boa. A capa do Batman. Agora... Então, por isso que nós não podemos guardar raiva de ninguém, né? Tem que perdoar, gente, porque o demônio... E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Às vezes a pessoa é até gente boa, né? É uma pessoa legal, gente boa mesmo, sabe? Mas, É ou não é? E às vezes assim também... mas a mágoa corrói. Não fornica, não adultera, tem uma vida certinha, mas guarda mágoa. Aí, meu irmão, o diabo sapateia, né? O pastor já me chamou de bispo 2 vezes, rapaz. Tá profetizando, né? Miséria, não. Eu não quero os problemas dele. É muito. Bota aí o microfone dele. Oh, Isso aí tudo é experiência que Deus fala. Sim. Mesmo quando a gente vai tendo experiência com Deus. Ele usa até pessoa para machucar a gente, ou então até o próprio Deus permitiu aquela pessoa humilhar a gente, para a gente ficar até receosa com aquela pessoa, e depois a gente começa a se vingar daquela pessoa, tipo assim, ó, eu não vou ajudar, eu não vou fazer, porque aquela fulana me fez isso, mas por mim, não estou nem aí, nem estou chegando. O diabo, ele faz isso. Com certeza. E se a gente não tiver, assim, a visão de Deus, sabe o que acontece? A gente deixa de fazer a obra de Deus, por causa dessas coisas. A gente deixa de ajudar a pessoa que o que Deus colocou na mão dela foi de Deus para a gente ajudar. Sai do propósito. Sai do propósito de Deus, até mesmo se deixar tomar raiva do bispo, raiva do missionário, raiva de mim, raiva das intercessoras, raiva de alguém que foi lá e disse a ela algo que ela estava precisando. Então, isso é muito sério. Dene, quer falar, Dene? Quer falar, Maria Rosa? Eu vou falar um negócio rapidinho. Sobre esse negócio de mágoa, de Sim. guardar no coração, eu nunca consegui, nem quando eu estava no mundo, as amigas me chamavam assim, tu é cara de pau, viu? Tu é cara de pau, a pessoa faz isso contigo agora e tu tá de dente aberto, conversando, brincando, e já esqueceu do que fulano te fez. Eu falo, já esqueci.
Eu nunca gostei. É de mim mesmo, não Mas guardar é mágoa. bom ser assim, sabia? Ó, por exemplo, eu e a missionária Lindiana, eu não sei se a senhora já percebeu, algumas vezes a gente está na libertação aqui, naquela agonia toda, né? Aí, por exemplo, eu falo alguma coisa para algum obreiro, porque a libertação é assim, é muita agonia, gente. Não tem como você falar com calma, às vezes a pessoa está na frente, está te atrapalhando, os demônios estão caindo, as cadeiras estão para cá, assim, não sei o quê, aí os obreiros estão na frente, sai, obreiro, sai da frente aí, É isso. Aí a pessoa guarda a mágoa da gente, né? A pessoa guarda a raiva. Semana passada, não sei se a senhora lembra, a senhora foi orar por uma irmã aqui. Aí eu falei assim, não, missionário, deixa aí que eu mesmo vou orar. Aí a senhora falou, não, pode orar. Aí às vezes que eu estava fazendo um trabalho de libertação, né? Aí às vezes tem pessoas que ali guardam raiva de mim, guarda rancor. Pois é. E é por isso que é bom vocês serem assim, porque isso é o perfil de pessoas que crescem na obra de Deus. Porque muitas vezes o bispo vai falar uma coisa para vocês, ou eu vou falar também. Aí vocês têm que fazer o quê? Ouvir e saber que aquilo é para o bem, que não é para o mal. E não guardar raiva, porque às vezes... Você sabia que tem um espírito luciferiano? Sabe qual é o espírito luciferiano? É o espírito de rebelião. O pastor está certo, o pastor está na visão, é homem de Deus... Mas aí a pessoa está com o espírito de Lucifer lá e começa a se levantar contra tudo que o pastor está falando, mesmo o homem de Deus estando falando na direção de Deus, ele se levanta. Então tem que ter cuidado, porque esse espírito geralmente ataca as lideranças. Pode falar, Dani, que Dani está querendo falar um tempão já. Assim, quando o senhor falou a respeito de guardar mágoa, eu passei mais ou menos na base de 5 anos sem falar com meu pai. Porque, tipo assim, ele é uma pessoa, no tempo, quando eu não estava na igreja ainda, e ele também fora da presença, né? É uma coisa, tipo assim, que vem de família. Minha mãe é um pouco assim também, que guarda muita mágoa das pessoas. Então, eu também tinha isso, tá entendendo? E aí, meu pai, logo quando eu entrei pro mundo das drogas e tal, meu pai me humilhava muito, falava muita... E tipo assim, sabe aquelas pessoas que falam mesmo, não tá nem aí se vai machucar a pessoa, nem nada. E aí ele falava coisas assim pra mim que eu ficava magoado mesmo, de alma. E aí, passou 5 anos. Ele passava assim na rua, ele vinha no carro, e eu passando aqui de pé, ele passava assim e fingia que nem me via, né? Eu fingia que via ele e não estava nem aí. Eu via ele, não falava com ele, ele me via, não falava. Pensa aí uma situação entre um pai e um filho dessa forma. Né? Aí, depois que eu vim para cá, para Fogo e Glória, desde que eu aceitei Jesus aqui, eu nunca deixei de vir para Santa Ceia, mesmo antes de eu ser batizado. Antes eu não era batizado e eu vinha. E eu comia da carne com a mão e o cálice com a outra. Isso eu não tinha nada, só que eu colocava a carne no meu coração e o cálice no meu coração. E eu fazia dessa forma. E aí, através de um dia de culto de Santa Ceia, foi que o bispo pregou, ele fez um ato profético, ele falou assim, você vai virar para a pessoa que está do seu lado, e você vai olhar dentro dos olhos dela, e você vai pensar naquela pessoa que te feriu, naquela pessoa que te magoou. E aí só me veio na mente ele, porque também era a única pessoa que eu tinha assim mágoa. Nesse tempo eu odiava mesmo ele. E aí eu olhei nos olhos daquela senhora e aí eu vi o rosto dele. E aí o bispo ministrou e tal, aí ele falou assim, você vai liberar o perdão. E naquele momento ali eu liberei o perdão como se fosse ele. Não era ele, mas eu liberei como se fosse ele. Então, eu entrei com ódio dele, e quando eu saí, eu já saí com minha mente mudada. Aí, quando eu saí dali da porta, só veio assim na minha mente, procure seu pai. Aí eu falei assim, eu tenho que ir na casa de meu pai, depois de 5 anos sem se falar. Aí passei aqui por esse restaurante, aí eu vi um cheirinho, uma comida assim, peculiar. Aí eu falei assim, eu vou na casa de meu pai, aí fui na casa dele, aí cheguei lá, quando ele abriu o portão que ele me viu, ele tomou um baque assim. Aí eu entrei, conversei com ele, pedi perdão, conversei, né, com ele e tal. Aí ele me perdoou, e aí quando ele falou assim, rapaz, deixa eu ir ali comprar umas quentinhas, que a mulher não fez almoço hoje.
Rapaz, meu pai saiu e veio aqui, nesse mesmo lugar onde eu ainda falei assim, eu queria ter dinheiro agora para me comer uma comida dessa. Olha aí. Rapaz, meu pai saiu de casa, veio aqui e levou as quentinhas para lá. E ele falou assim, bora almoçar aqui que eu trouxe esse tanto de quentinha aqui, a gente não vai comer tudo sozinho, vamos almoçar. Quando ele abriu, o mesmo cheiro que eu senti aqui. Então, tipo assim, eu dou até um conselho para as pessoas que não são batizadas, que falam assim, não vou para Santa Ceia porque eu não sou batizada. Mas é muito bom porque não é nem pelo caso de você ser batizado, é pela palavra que vai ser ministrado aqui. Pode ter uma grande mudança na vida, né, da pessoa que vem. Então, graças a Deus, eu consegui perdoar meu pai, eu consegui liberar o perdão através de um culto de Santa Ceia. Ótimo. Gente, vamos ficar de pé? Tá, né? Então, olha só, eu quero que Deus use vocês, amém? E outra coisa, a gente entender que só quem pode expulsar demônio não é bispo, apóstolo, pastor, não. Você, membro, né? Você também pode expulsar demônio, né? Jace, como é teu nome? Célia, irmã Rosinha, né? A irmã Cateline, né? Irmã Andréa também, Dene. Então, vocês que são irmãos, né, não têm um cargo eclesiástico, isso não quer dizer que a gente que tem cargo é melhor do que vocês. Jamais. Nós somos todos iguais. E Deus pode usar vocês muito mais do que eu, muito mais do que o bispo, muito mais do que eu e o bispo junto, e nós tudo aqui junto, né? Porque Deus faz o que quer. Amém? Então, a consciência que a gente tem que ter, gente, é que nós temos que manifestar a glória de Deus aqui nesse mundo, né? Então, se você vai para a casa de alguém pregar, fazer um culto, sempre ore por libertação. Aí alguém chamou você lá na casa de fulano, ore por libertação. Não vá pregar essas besteiras, não. Porque tem gente que odeia não sei quem, que tem gente que tem raiva não sei quem. Eu estou falando isso aqui porque nós estamos no estudo, então a gente tem que aprender, é ou não é? Por isso que eu falei sobre a questão do ódio, porque os demônios também entram pelo ódio. Mas você tem que pregar a palavra. Se você for na casa de alguém, se você for dirigir um culto, se você for fazer qualquer coisa, você tem que chegar lá e pregar a mensagem. Chegar lá, chamar a família. Posso orar por vocês? Pode. Bota a mão na cabeça das pessoas. Aí, Dene, tu tinha 5 anos, né? Tinha mágoa do teu pai. Tu chegou a manifestar? Não. Por quê? Porque cada pessoa vai ser de uma maneira, né? Nem todo mundo vai manifestar. Muitas vezes, Dene, até pela palavra que é pregada, você recebe a libertação. Até por uma palavra que o pastor falou, você recebe a libertação. Então, culto de sexta-feira, esteja ligado para você receber a libertação. A gente também que trabalha na obra de Deus aqui, também se preparar antes do culto, jejuar, orar, porque uma vez eu fui expulsar um demônio. E o demônio, eu não tenho vergonha de falar isso não, eu jejuava toda sexta-feira. Eu tinha vindo de um jejum de 7 dias direto, só bebendo água. Eu raspei a cabeça na época e eu fiz um jejum de 7 dias só bebendo água para Deus me dar o dom da cura. Quando eu terminei o jejum, uma pessoa falou para mim, Deus manda te dizer, vai te levar para o mundo todo e tu vai ser usado para curar as pessoas. Aí eu falei, não, já jejuei, né? Então essa sexta-feira não vou jejuar. Aí a sexta-feira eu não jejuei. Aí o demônio falou bem assim, eu não vou sair não, você não vai conseguir me expulsar porque você não está em jejum. E aí? Só que assim, eu deixei isso permear meu coração. Não era para eu deixar, né? Era para eu falar, ou com jejum ou sem jejum, você vai sair em nome de Jesus. Aí eu fiquei, naquela hora, já trabalhando com libertação há 6 anos, eu tive dúvida. Aí o demônio não saiu. Aí o bispo veio de lá, né? Devagarzinho. Vai falar aí, rapaz, que eu vou expulsar. Para ninguém ver. Né? Aí ele chegou lá, botou a mão na cabeça da pessoa e expulsou. Então, não importa, se você está com a sua vida espiritual em dias, você pode expulsar o demônio. Então Deus quer usar vocês, amém? Feche os olhos. Pai, eu te agradeço por todos os teus filhos que vieram aqui nessa manhã. Louvado seja o teu nome, que o Senhor venha usá-los, meu Deus. Coloca sobre eles a tua unção, o teu poder, a tua graça, que eles sejam usados para expulsar os demônios. Que quando eles colocarem as mãos na cabeça das pessoas, que elas sejam libertas, meu Pai. Que o Espírito venha manifestar só dessa pessoa passar. Que o Espírito manifeste. Coloca autoridade sobre os teus filhos, poder, unção e graça. E quem crê no milagre, diga amém. Deus abençoe vocês, vá em paz e até a noite, viu?
À noite, culto de missões, às 18 horas, a tampa da chaleira vai voar. Eu já preguei de manhã, aí de noite vou pregar de novo. Então estejam aqui. Deus abençoe.